Ajude os sussurros do imaginário a crescer. Ama os audiobooks do canal? Que tal apoiar esse projeto e ajudar a trazer ainda mais histórias incríveis para todos? Contribua com qualquer valor via Pix. Escaneie o QR Code na tela e faça parte dessa jornada literária. Seu apoio nos ajuda a produzir mais e melhor. Cada contribuição mantém viva a magia das histórias e fortalece essa comunidade de apaixonados por literatura. Muito obrigado pelo seu apoio. Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Capítulo 76. A operação já acabou quando Joanna e Saga chegam à casa de Jean Anderson. Com o auxílio do confarejador, a unidade de resposta rápida ainda está esquadrinhando o restante da área. Todos sabiam que as probabilidades de pegar Jurek de surpresa e incapacitá-lo não eram grandes, uma vez que o principal objetivo deles é resgatar Pelerina e Valéria. Porém, não tiveram escolha a não ser prosseguir com a ação. Joanna olha dentro da primeira casa ao passar. Há saco de semente de grama e adubo úmido no chão, ferramentas de churrasco penduradas em um gancho na parede e um comedouro enferrujado balança, suspenso no soquete da lâmpada. Thor está no vão da porta da casa maior, a máscara antiga em uma das mãos. Seu pescoço está vermelho e os olhos lacrimejam. Ainda estamos todos vivos, ele diz com a voz rouca quando avista Joanna. Fico feliz. Vocês vão ter que colocar vigilância neste lugar e falar conosco se ele voltar. Ele não vai voltar aqui, Joanna responde. Você ainda não entrou. Tem certeza de que é a casa dele? Não encontramos arma nenhuma. Nada. Joanna dá um passo e derruba a churrasqueira em formato de cúpula. O gelo se quebra e a água escura escorre. Entre os punhados de cinzas molhadas na grama, há uma pistola dentro de uma embalagem a vácuo. Os olhos azul claros de Thor encaram a arma. Como você sabia disso? Jurek não é o tipo de cara que curte churrasco, Joanna diz, sacando a própria Call Combat e soltando a trava de segurança. É um bom esconderijo para uma arma reserva, fácil de pegar se a pessoa precisar sair do local com pressa. Jurek transportou a churrasqueira da casa em ruínas, mas deixou para trás os utensílios de cozinha. O vento que sopra da água incide em cheio, e ninguém faria um churrasco bem na frente de casa quando uma área cimentada mais bem abrigada. Saga puxa a pistola do couro de ombro e segue Joanna casa adentro. O piso do corredor sombrio rende. Há uma única jaqueta militar pendurada num gancho e um par de botas lameadas em uma prateleira. Eles seguem para a cozinha. A cortina foi destruída e há uma granada de gás lacrimogêneo jogada em meio aos cacos de vidros no piso de linóleo. Em cima do fogão imundo vem uma frigideira com uma camada espessa de gordura cor de cera. Uma xícara de café, um garfo e um prato limpos foram deixados sobre a mesa na varanda. Há moscas e vespas mortas embaixo de todas as janelas. Joanna abre a geladeira e vê manteiga e ovos frescos. Saga encontra um saco de pão na despensa e o segura contra a janela para verificar a data de validade. Embalado ontem, ela diz. Joanna volta para o corredor. Com um suave empurrão do cano da pistola, abre a porta do banheiro. Vê na pia uma porção de lâminas de barbear descartáveis amarelo brilhantes. Ao lado da torneira, uma escova de dentes num pote de vidro riscado. Saga entra no quarto. Há uma fileira de fotografias sobre uma cômoda de madeira escura. A família de Jean Anderson, a filha e a esposa. Joanna vem atrás de Saga e guarda a pistola no coldre quando vê a granada de gás lacrimogêneo no meio da cama desfeita. Ele esteve morando aqui todos esses anos, mas não mudou nada, nenhum detalhe, Saga diz, abrindo o guarda-roupa. É nesta cama que ele está dormindo, não é? Ele manteve a geladeira abastecida e pendurou as roupas no armário ao lado das roupas de Jean Anderson. Vasculham o quarto mesmo sabendo que não vão encontrar nada de útil. Há uma bíblia na gaveta da mesinha de cabeceira, bem como um par de óculos de leitura e um frasco de comprimidos para indigestão. Joanna tateia embaixo da gaveta e folheia a bíblia. Eles passam 2 horas procurando mapas, endereços, qualquer coisa que possa levá-los a Valéria e Pelerina. Aos poucos, vai se dissipando a sensação inebriante de que finalmente estavam se aproximando de Jurek. Quando Joanna e Saga saem da casa, a unidade de resposta rápida já se foi. Todos os itens que os policiais encontraram dentro da casa menor estão alinhados em perfeita ordem na área cimentada. Natan mudou a cadeira de plástico de lugar e está sentado no meio dos sacos e baldes, protegido do vento frio.
Verificaram as outras construções. Falaram com todos os vizinhos que estavam em casa. Ele diz. Jurek parece ser reservado. Em todos esses anos as pessoas só o viram algumas vezes e de longe. Saga caminha a passos lentos ao longo da fileira de cortadores de grama, latas de tinta e caixas apinhadas de eletroeletrônicos antigos. Se há alguma coisa que pode nos ajudar, precisa estar aqui, Saga diz. Aqui é o lugar dele, a casa dele. Obviamente descobrimos onde ele está morando. E é por isso que não há covas por perto. Assim como não havia nenhuma na pedreira, Joanna diz. A casa e os locais de sepultamento são mantidos separados, Nathan afirma. Sim, Saga suspira. Nossos especialistas estão examinando a conta bancária de Jean Anderson para ver se é possível vincular compras aos endereços, Nathan diz. Não vamos conseguir nada, Joanna diz, olhando para a floresta escura atrás deles. Pare com isso. Pelerina e Valéria têm que estar em algum lugar. Tem que haver um jeito de encontrá-las, Saga diz. Sabemos que ele usou uma constelação para localizar os caixões na floresta de Liujian, Nathan diz, pensando em voz alta. Isso significa que ele utiliza sistemas, e que somos capazes de decodificá-los. Nós o conhecemos. Estamos chegando perto. Joanna continua. Ele assumiu a identidade do capataz, passou a usar o nome Anderson, porque foi aqui que tudo mudou para ele, Saga diz. Mas onde diabos está o resto dos túmulos? Nathan pergunta. Saga pega o mapa e o desdobra. A grande folha de papel farfalha no vento frio. Eles olham para as casas na clareira, a estrada através da floresta, a pequena comunidade mais próxima de Kongsanjin. Joanna olha para os círculos vermelhos marcados ao redor das duas casas, a enseada estreita, a ponte e a estrada que leva a Jacobsberg e Rotebro. Ele fez de novo, Joanna diz em voz baixa. O quê? Saga pergunta. Gêmeos, só que numa escala diferente. Dessa vez, a constelação é muito, muito maior, Joanna responde, apontando para os círculos vermelhos no mapa. Nós estamos aqui, no lugar onde Jurek viveu durante anos, para onde ele sempre voltava. Aqui é Pollux, a cabeça de um dos gêmeos. Vá devagar, Nathan diz. Olhem, Joanna diz, apontando para o alojamento dos trabalhadores na pedreira em Rotebro. Aqui é Castor, a cabeça do outro gêmeo. E, é claro, onde morava o irmão de Jurek. É a mesma coisa de novo. Ele continua usando a mesma constelação, a mesma imagem mental. Como um palácio mental, Nathan diz. Joanna adiciona as outras estrelas que compõem a constelação e desenha linhas entre elas para que a imagem fique mais clara. Meninos gêmeos cujas cabeças quase se tocam, de mãos dadas. Esta estrela, a pedreira, é a cabeça de Igor, repete Joanna. E, nesta escala, a mão esquerda dele está na floresta de Liujian em Estocolmo. Porque ele estava cuidando dos túmulos lá, Saga sussurra. Estas são as coordenadas que estávamos procurando, Joanna diz, apontando para o mapa. Temos 17 pontos exatos e já vasculhamos 3 deles. Eu asseguro a vocês que Pelerina e Valéria estão em algum lugar entre os que restaram. Capítulo 77. Emília veste um kimono preto. Depois do banho, prendeu num afrouxo a cabeleira ruiva. Em uma das mãos, segura um livro cheio de orelhas, Matemática 3, que encontrou sobre a mesa da cozinha. Seu enteado, Dorian, cursa o último ano do ensino médio e está no quarto com um amigo, fazendo dever de casa. A plaquinha de não perturbe que o rapaz roubou de um hotel caiu da maçaneta da porta. Emília abre a porta e entra no estreito corredor em cuja parede há um par de luvas de boxe penduradas, pisa sobre as jaquetas caídas no chão e entra na parte principal do quarto. Ouve o som de ondas e suspiros ofegantes. Sentados de costas para a porta, Dorian e o amigo não percebem a entrada de Emília. Ela estaca quando se dá conta de que os dois estão assistindo a um vídeo pornô no laptop. A tela mostra uma loira fazendo sexo com 2 homens ao mesmo tempo. Emília não pode deixar de espionar os rapazes por um momento. Imóvel, ela olha por trás e de lado a expressão séria e compenetrada dos meninos, cujos olhos estão arregalados, a calça apertada na braguilha. A mulher do filme está sendo penetrada por trás por um dos homens, enquanto o outro empurra o pênis dentro de sua boca. Emília fita os jovens concentrados na tela. Depois, bem devagar, anda para trás e acidentalmente tropeça num skate. Dorian fecha o laptop às pressas. Fingindo não ter notado nada, ela se vira para os rapazes e diz que eles deixaram o livro de matemática na cozinha. Claramente envergonhados, eles se inclinam para esconder a virilha, agradecem pelo livro e dizem que vão continuar estudando. Dorian, o que vocês dois estão aprontando? Nada. Ele responde, atabalhoado. Eu sei que você está escondendo algo. Não estou. Mostre as mãos, ela diz, com uma voz um pouco mais severa. Dorian enrubesce, mas faz o que ela pede. Sua calça está tão apertada que o zíper é claramente visível. Emília se agacha com uma expressão de fingida preocupação no rosto, antes que a seriedade do momento a atinja. O que é isso? Ela pergunta, e engole em seco. Ela desliza a mão suavemente pela virilha do enteado e tenta esconder o fato de que está respirando mais rápido enquanto aperta o volume rijo. O amigo loiro do rapaz está olhando, incapaz de entender o que se passa. Posso ver? Ela pergunta, correndo 2 dedos pelo tecido teso. Dorian desvia o olhar, abre o botão da calça jeans e começa a baixar o zíper quando a imagem congela. O diretor interrompe o corte bruto da cena e fecha o programa de edição no computador.
Está montando a primeira versão do material porque o produtor vai ligar hoje para ver até onde chegaram. Emília volta do camarim para o estúdio vestindo um grosso roupão de banho de microfibra. Seu rímel pesado deixou uma linha de pontinhos pretos sob uma sobrancelha. Ela observa enquanto o diretor pousa os óculos de leitura ao lado do computador e diz algo para Ralph, que está no comando das câmeras. O cronograma das filmagens está atrasado, mas Ralph não parece se incomodar. Emília já o viu muitas vezes. Ele já passou dos 60 anos e é casado com a mesma mulher há mais de 20. Seu rosto é bronzeado e ligeiramente inchado. A camiseta da banda The Smiths está apertada na barriga e ele usa um jeans desbotado com cinto de cor marrom, joelheiras e um par de crocs pretos. Emília nunca trabalhou com esse diretor. Ele parece estressado e está evidentemente mais acostumado a dirigir anúncios publicitários. Tem barba preta comprida e a cabeça raspada, veste calça Adidas, uma camisa azul com manchas escuras de suor sob as axilas. Recém-fundada, a produtora de filme Suécia Profunda ainda está procurando as próprias instalações. Este não é um estúdio de verdade, apenas um antigo edifício industrial com piso de cimento lustroso. Pode ter sido usado como depósito por algum atacadista. Ao lado da porta da frente há um painel publicitário de metal capenga que exibe a foto de um médico fumando. Não é o local ideal para gravar, mas as câmeras alugadas são de qualidade decente e o cenário parece real. Provavelmente pertencia a algum estúdio de televisão de verdade, emprestado ou roubado em algum lugar. Eles gravam de 30 a 60 segundos de cenas de sexo de cada vez, depois fazem uma pausa de 10 minutos. Seria impossível de outra forma. Emília se livrou do chiclete de nicotina e bebeu um pouco de água mineral. As longas cenas de sexo oral acabam de terminar. De acordo com o roteiro, primeiro ela chupa o enteado, depois o amigo dele enquanto o enteado chupa. Agora eles vão fazer penetração vaginal, seguida de sexo anal e muito mais felação, depois dupla penetração, e por fim gozadas na cara. Muito original, como ela murmurou para si mesma durante a leitura. O diretor e Ralph passaram a manhã preparando tudo. Quando Emília chegou, às 11, estavam prontos para repassar com ela as cenas do dia. Não se exige exatamente o elevado padrão de atuação, mas ainda assim a atriz recebe instruções do diretor. Olhe para a porta, olhe para ele, estique as mãos. Sorria quando disser que o pai dele está no trabalho. Assim como nos contos de fadas, a madrasta é sempre perigosa. Geralmente filmam usando 3 câmeras, exceto quando fazem os closes extremos. Em seguida, Ralph usa uma câmera e os Chiadicam. O cara novo se chama Dorian. Tem apenas 20 anos, cabelo escuro e curto, olhos verdes e braços tatuados. Emília verificou o atestado médico dele, emitido na segunda-feira pelo mesmo médico com quem ela se consulta. Dorian foi trazido depois que o ator original foi demitido no primeiro dia. O produtor ficou com raiva e o puxou pelo cabelo porque ele estava bisbilhotando os depósitos ao lado do camarim. O produtor compareceu ao primeiro dia de filmagem e disse que um amigo lhe dera permissão para usar as instalações, e repetiu que eles precisavam respeitar aquilo. Supostamente, o tal amigo deixou alguns pertences no depósito ao lado do camarim feminino. Não há fechadura na porta, mas ninguém pode entrar lá. Era uma das condições. Emília não pôde deixar de pensar que o amigo provavelmente não fazia ideia de que as instalações estavam sendo usadas para aquela finalidade. O produtor se aproximou de cada um dos envolvidos, olhou-os nos olhos e disse que era terminantemente proibido entrar no depósito. Emília prefere parceiros profissionais, aqueles que apenas fazem seu trabalho. O maior problema com os iniciantes é que às vezes pensam que se trata realmente de sexo e fazem um esforço real para deixá-la excitada. Ela trabalhou com caras que pensavam que a fariam chegar ao orgasmo enquanto filmavam. As chances de isso acontecer são bem pequenas. No começo ela até chegou perto algumas vezes, enquanto gravava cenas com o ex. Foi ele quem a iniciou no ramo. Antes de conhecê-lo, ela não tinha nenhuma autoconfiança e chegou até a tentar cometer suicídio. Por causa da intoxicação por medicamentos, tiveram de fazer uma lavagem gástrica nela. É lógico que ela sente o que está acontecendo. Seus nervos são estimulados durante a penetração vaginal, mas não há estação nenhuma. Ela não fica molhada. É tudo uma questão de dinheiro. Ao menos, ao contrário dos caras, ela ganha bem. Nunca entendeu por que as pessoas fazem isso. Estar em um filme pornô não é exatamente o tipo de coisa de que alguém possa se gabar. Ela faz o possível para evitar assistir aos filmes. Ver-se na tela lhe causa uma sensação estranha. Ela se lembra da primeira vez que acompanhou a edição de uma das cenas e viu um pênis enorme e lustroso deslizando para dentro dela. A mesma coisa sempre. Emília andou pensando muito a respeito de um artigo que leu recentemente sobre 2 diretoras que fazem filmes pornográficos feministas. Ficou curiosa e cogitou entrar em contato com elas, mas não conseguiu criar coragem, preocupada com a possibilidade de a desprezarem. Emília pendura o roupão e se deita novamente na cama. O pôster de futebol na parede caiu, mas não importa, já que agora estão prestes a fazer os closes. Ela pega o tubo e esguicha mais lubrificante na vagina. A maquiadora vem e arruma o que está no lugar errado. Em seguida aplica pó para tirar o brilho da pele. Dorian está de pé ao lado da cama, com as costas curvadas, masturbando-se para recuperar a ereção. Seu rosto não mostra nenhuma emoção. O calor das luzes faz Emília estremecer até se aquecer. Enquanto espera Dorian ficar pronto para a ação, ela olha ao redor e observa o cenário, as luzes, os refletores. Olha para a fileira de pequenas janelas perto do teto e vê enfeites natalinos pendurados em uma grade na parede. O diretor e Ralph aguardam em silêncio.
Não tem nada a dizer. O pessoal sabe o que fazer. Dorian começa a suar enquanto se masturba. A maquiadora vai até ele. Com leves tapinhas nas bochechas e no peito, aplica um pouco mais de pó. Emília pensa como agora não existem mais as flufeiras. As mulheres se chupavam o pau dos caras e os mantinham duros entre uma cena e outra. Ela sente um pouco de pena dos homens, que precisam se virar sozinhos, tomar uma montanha de Viagra e bater punheta. É fácil fingir uma ejaculação, mas sem ereção nada acontece. Emília tem cuidado de não se responsabilizar pelos caras que têm problemas. Ela tenta se manter longe e faz o possível para esconder sua irritação e impaciência quando eles demoram demais. Dorian é gentil e quer muito impressionar. Horas antes, ele teve um pouco de dificuldade. Suas mãos ficaram frias e ele não parava de tremer e murmurar consigo mesmo. Vamos lá, Emília diz com voz suave. Não vai funcionar, ele responde com um olhar suplicante. Que idiota, o diretor resmunga. Ralph suspira e ajusta uma joelheira. Vamos lá, está tudo bem, Emília diz. Vamos fazer de conta que somos só você e eu. Dorian dá a volta na cama e se deita em cima de Emília, que o ajuda a penetrá-la e manter sua ereção parcial. Você sabe, você tem mesmo um pau maravilhoso, ela sussurra. Isso não está funcionando, Ralph diz, e começa a desmontar a câmera do Steadicam. Dorian deixa todo o peso do corpo cair em cima de Emília, a barba por fazer roçando o rosto dela, e lentamente começa a mover os quadris. Somos só você e eu aqui agora, Emília sussurra. Ela sente o coração dele começar a acelerar e o abraça, embora isso seja contra suas regras. Geralmente ela tenta relaxar o máximo que pode, para não se cansar e para evitar lesões. Não pare. Emília geme no ouvido dele e o sente crescer e enrijecer. Meus Deus, que delícia! Ela mente e troca um olhar com Ralph. Certo, câmera rodando, o diretor diz. Deite de lado, Ralph diz, ajoelhando-se com a câmera na frente da cama. Continue, continue. Eu estou quase gozando, ela sussurra. De lado, o diretor repete. Dorian solta um gemido e Emília o sente ejacular. 3 pulsações fortes, as costas suadas sob a mão dela. O corpo dele relaxa e fica mais pesado. Depois ele rola para o lado e sussurra um pedido de desculpas. Puta que pariu. Não é possível. O diretor suspira, cansado. Emília se deita e não consegue deixar de rir, mas para imediatamente ao ver que o produtor corpulento entrou no estúdio. Envergando uma capa de chuva preta, ele está parado perto da porta. Seus ombros largos estão polvilhados por uma fina camada de neve. Emília fica completamente gelada quando se lembra do que ele fez no dia anterior. Sem olhar para o produtor, ela se levanta da cama e veste o roupão. O sêmen de Dorian escorre pela parte interna de uma de suas coxas. Emília não sabe porque a ordem de não olhar o que havia no depósito proibido teve o efeito oposto sobre ela. Talvez seja porque ela não goste de ser tratada como criança. Quando Ralph precisou fazer um longo intervalo para copiar o conteúdo das gravações do cartão de memória, Emília foi para o corredor, passou pelo camarim e parou em frente à porta de metal. No lugar da fechadura havia um buraco. O plano de Emília era apenas se abaixar e espiar, mas ela se viu tateando maçaneta e abrindo a porta. Não foi capaz de resistir, apesar do que tinha acontecido com o ator principal do filme. O depósito estava às escuras, mas ela conseguiu enxergar algo à esquerda. O ar estava impregnado de um cheiro de pó de madeira recém-serrada. Ela acendeu a lanterna do celular, deixando o brilho branco como giz tremeluzir nas paredes de concreto nuas. No canto mais distante havia uma lona azul escura cobrindo o que pareciam ser móveis ou caixas. Emília se lembra de ter ouvido o diretor conversando com os 2 rapazes no camarim deles. Hesitou por um momento, depois se esgueirou ainda mais para dentro do depósito. Agarrou uma ponta da lona, mas era pesada demais para conseguir levantar com apenas uma das mãos. Então colocou o celular no chão, deixando a luz fria do aparelho brilhar até o teto. Usando as 2 mãos, conseguiu dobrar para trás uma ponta da lona. Em seguida, rapidamente pegou o celular e apontou a lanterna para ele. Viu um caixão, feito de compensado e sem pintura, apoiado sobre 2 cavaletes. No chão abaixo, uma serra circular e algumas caixas repletas de pregos, suportes metálicos, correias e blocos de folhas de madeira compensada. Ela se agachou e apontou a lanterna para iluminar ainda mais. Ao lado de uma fileira de grandes barris de plástico azuis, encontrou um caixão semi-acabado, do tamanho certo para uma criança. Capítulo 78. A temperatura caiu para 16 graus, abaixo de zero. O calor do lado de dentro faz o rosto de Joanna corar enquanto ele percorre o corredor a passos rápidos. A pistola bate contra as costelas sob a jaqueta. Um panfleto sobre a campanha de arrecadação natalina daquele ano se solta da parede e cai no chão quando ele passa. Carlos está ao lado do aquário e acabou de alimentar seu roliço peixinho dourado quando Joanna abre a porta. Não, você tem que dividir a comida, Carlos está dizendo, dando um tapinha no vidro. Joanna já ligou para ele do carro para dizer que desvendaram o código de Jurek, o que significa que há uma chance de resgatarem Pelerina e Valéria. Ele solicitou uma operação imediata envolvendo os esforços coletivos da polícia de Estocolmo, da unidade de resposta rápida e do grupo de operações especiais para verificar as coordenadas das 14 estrelas restantes. Carlos ouviu e disse que entendia, mas, como isso implicaria a maior operação policial da história da Suécia, ele teria de submeter o pedido à aprovação da Comissão Nacional de Polícia e também solicitar uma autorização do Ministério da Justiça.
Você já falou com eles? Joanna pergunta. Carlos desgruda os olhos do aquário, volta a se sentar na cadeira e suspira. Expliquei que vocês identificaram 14 endereços onde Jurek Walter poderia estar. Não mencionei a constelação. Não acho que teria ajudado. Provavelmente não. Veja bem, você precisa entender que eu tentei. Carlos diz, meio sem jeito. Enfatizei a urgência da coisa e tudo mais, mas o ministro da Justiça foi muito claro. Não vai autorizar mais operações. Espere aí, Joanna, eu sei o que você está pensando. Mas tente ver do ponto de vista dele. Trata-se de um sequestro, não de terrorismo. Mas nós, não há ameaça óbvia. A população sueca não está em perigo. Carlos o interrompe. Ligue para ele e diga que aceitaremos uma operação de menor envergadura, concentrada em 8 locais. Carlos balança a cabeça. Não haverá mais nenhuma operação, não até que tenhamos provas do paradeiro de Jurek ou das vítimas. Joanna olha pela janela atrás de Carlos, para as copas das árvores escuras no parque, os outeiros de grama congelada. Isso não é bom, Joanna diz em voz baixa. Já usamos a unidade de resposta rápida 2 vezes essa semana, Carlos lembra. Sem resultado nenhum para mostrar. Eu sei. Você precisa entender. Não, Joanna responde, olhando nos olhos. Carlos abaixa o olhar, passa a mão pelo tampo da mesa, depois olha para cima outra vez. Posso te reintegrar, se quiser, ele diz. Ótimo, Joanna responde, e sai do gabinete do chefe. Ele pega o elevador até o 10º andar, caminha rápido pelo corredor e abre a porta da sala de investigação. Com a ajuda dos especialistas técnicos, Nathan e Saga criaram um mapa que corresponde com exatidão à constelação, usando como ponto de partida a casa em Chictor e o alojamento de trabalhadores na pedreira. Apenas 200 metros separavam as cabeças dos gêmeos na floresta de Liujian, mas agora há 8.000 metros entre as cabeças e 86.000 metros da cabeça aos pés. Esta versão da constelação tem 4 vezes a extensão de Manhattan, Nathan aponta. Afixaram o mapa à parede, ao lado das fotos da pedreira, de Castor e das várias cenas de crime. O irmão de Jurek, Igor, representa Castor, cuja mão está, na versão menor da constelação de Gêmeos, na floresta de Liujian. A barriga se localiza em Equero, e os pés em Tumba e Sodertalge. Saga tira a jaqueta do gancho na parede e pega o gorro que tinha enfiado numa das mangas. Imprima os endereços e coordenadas exatos, Joanna diz. Vamos fazer uma reunião com todas as equipes assim que tivermos organizado tudo, Nathan diz, levantando-se de seu lugar na mesa comprida. Vou precisar de pelo menos 3 veículos de comando. Esqueci de mencionar. Vamos ter que lidar com isso por conta própria, Joanna diz. Certo, Saga suspira. Quer dizer então que acabou antes mesmo de começarmos, Nathan diz, afundando de novo na cadeira. Nada acabou. Nós vamos continuar, Joanna diz. A única diferença é que teremos que vasculhar os locais um de cada vez, e apenas nós, sozinhos. 14 estrelas, diz Nathan. Saga joga a jaqueta e o gorro sobre a mesa, pega a lista da impressora e entrega o papel a Joanna. Vocês dois concordam que Pollux, na constelação de Gêmeos, representa Jurek porque a estrela que equivale à cabeça de Pollux está localizada na casa dele, e o outro gêmeo, Nathan franze a testa. É Castor, Joanna completa. A cabeça dele corresponde à casa de Igor na pedreira, ela conclui. E o interessante é que a mão de Castor na versão grande da constelação é onde estavam localizados os túmulos pelos quais Igor era responsável, Joanna diz. Sim. Isso me faz pensar que há uma lógica simbólica, que para Jurek essas estrelas representam mais do que coordenadas. Concordo, Saga diz. E como precisamos tomar uma decisão rápida, acho que temos que seguir a mesma lógica, que Jurek abandonou as estrelas que formam Castor agora que Igor está morto. O que nos deixa com 8 locais, Nathan diz. Deem uma outra olhada em Pollux, Joanna diz. Onde estão Valéria e Pelerina? Eu começaria pelas mãos, Saga diz. Uma das mãos está indicando um complexo industrial em Jarfala, a outra uma casa de veraneio ao sul de Bru, Nathan diz, mostrando no mapa. Joanna, Saga diz. Vamos para o complexo industrial. Ele diz. É onde os gêmeos estão se dando as mãos, como se o irmão morto estivesse entregando a Jurek a responsabilidade de vigiar os túmulos. Saga e Nathan não dizem mais nada, e os 3 saem correndo da sala e vestem as jaquetas enquanto seguem apressados pelo corredor. Saga e Joanna estão em um carro, Nathan em outro. Na rodovia 18, ambos os veículos chegam a 160 km por hora, quando entram na Vigileden. Porém, já reduziram para metade disso. Agora estão seguindo as instruções do sistema de navegação à medida que avançam pela Jarfalavagem ao lado dos trilhos da ferrovia, em uma área industrial degradada. O lixo se espalhou pelo mato ao longo da cerca alta. Passam por edifícios baixos feitos de concreto e folhas de metal, áreas asfaltadas atulhadas de contêineres de embarque, pilhas de paletes e uma fileira de caminhonetes abandonadas. Diminuem a velocidade e viram à direita em uma placa que anuncia o serviço de uma oficina mecânica. Lentamente avançam em meio a prédios vazios rodeados por caminhões, trailers antigos, postes com esfarrapadas bandeirolas com logotipos de empresas tremulando. Param no estacionamento, vazio em frente à oficina mecânica JC. Veem um outdoor derrubado pelo vento. Os 3 saem dos carros. Está muito frio. Uma tempestade de neve se aproxima vinda da Rússia e o serviço de meteorologia emitiu um alerta de nível 2. Eles vestem os coletes à prova de bala e verificam as armas. Nathan tira do porta-malas uma Benelli M4 Super 90, uma espingarda semiautomática usada por unidades de resposta rápida em todo o mundo.
Joana agarra a sacola contendo alicates corta-vergalhão, um pé de cabra, uma gazua elétrica e uma esmerilhadeira angular. Saga verifica a Glock e aguarda de volta no coldre. Nathan envolve a espingarda em uma jaqueta impermeável. Eles partem a pé. O edifício industrial no número 14 da Rua Quirvagem é propriedade de uma exportadora registrada na Polônia, mas não se sabe ao certo quem é o verdadeiro dono. A construção fica exatamente no ponto onde as mãos dos dois gêmeos se encontram quando a constelação é sobreposta ao mapa. Não havia Valma em lugar algum. No asfalto, vêem buracos e estragos causados pelo tráfego de caminhões pesados. Caindo aos pedaços, o edifício está atrás de uma cerca alta com 3 fileiras de arame farpado acima. Imediatamente abaixo do telhado de zinco há uma série de janelas estreitas que se estende por toda a extensão do prédio. Em uma das extremidades há uma plataforma de carregamento e uma grande porta de metal, retrátil para entrada e saída de mercadorias. Corvos crocitam alto em volta de uma caçamba, no final do círculo de manobras. A entrada para o número 14 está bloqueada por um pesado portão com o logotipo de uma empresa de segurança. Joana pousa a sacola de lona no chão, pega os alicates e corta o cadeado, que desaba com um clangor metálico. Ele chuta os pedaços para dentro da valeta, abre o portão e entra. Um trem metropolitano passa atrás do prédio, fazendo balançar os arbustos ao lado da cerca. Na parede, ao lado da porta, há um amassado painel publicitário de metal anunciando cigarros Camel. A ferrugem dos parafusos escorreu pelo rosto de um médico fumante. Eles param e aguçam os ouvidos, mas não há som algum no lado de dentro. Saga usa a gazua elétrica para destrancar a porta. Nathan desembrulha a espingarda. Joana coloca no chão a sacola de lona com as ferramentas, saca a pistola, encara os colegas nos olhos e em seguida abre a porta e entra. Ele verifica o saguão apertado. Não há nada além de um cabideiro vazio e um quadro elétrico com fusíveis de cerâmica. O disjuntor principal está desligado. Seguido de perto por Saga e Nathan, Joana vai até a porta seguinte. Ele ouve a respiração de Nathan logo atrás. Segurando a pistola na altura do rosto, ele se prepara para inspecionar o lado direito do local enquanto Saga pega a esquerda e Nathan se ocupa da área em frente à porta. Com cautela, Joana aperta a maçaneta, empurra a porta e aponta a pistola para o recinto espaçoso. Eles contam até 3. Sons vindo de fora chegam através da fileira de janelas estreitas perto do telhado. Há uma faixa de trechos mais claros no chão de cimento nu. Saga segue Joana. Em sincronia, eles perscrutam sistematicamente os cantos escuros. Nathan caminha em direção ao centro do salão e faz uma varredura com o cano da espingarda. O amplo cômodo está vazio. Seus passos ecoam nas paredes nuas. Joana se vira. Uma das extremidades do recinto consiste quase inteiramente de uma única e imensa porta feita de tiras de metal horizontais que pode ser erguida até o teto. Não há nada aqui. O chão foi lavado e esfregado. Pedaços de enfeites natalinos pendurados numa saída de ar balançam aos solavancos na grade. Sem dizer uma palavra, eles atravessam o local em direção a um corredor escuro. Usando o mesmo sistema, esquadrinham mais 2 espaços vazios e o banheiro. A julgar pelas marcas no piso de linóleo, ali já houve cabines de chuveiro próximas aos ralos. O último cômodo é um depósito vazio com um pouco de serragem no chão. Eles voltam para a primeira área, a mais espaçosa. Joana caminha até o centro do salão fechado e vira o corpo, olhando para as janelas estreitas e as paredes brancas. Vou dar uma olhada na parte de trás. Saga anuncia e sai. Será que este lugar já teve alguma coisa a ver com Jurek Walter? Nathan pergunta. Sim, Joana responde em voz baixa. Quero dizer, pode ser que toda aquela hipótese da constelação esteja errada, Nathan comenta. Joana não responde, apenas caminha até a porta retrátil que leva à plataforma de carregamento. O piso está arranhado, a soleira de metal empenada. Ele acompanha com os olhos o rejunte de borracha preta, depois se vira para perscrutar mais uma vez o recinto. Partículas de poeira flutuam sob a fraca luz do sol. O chão está imaculadamente limpo. Não foi apenas varrido, foi lavado e esfregado. E há pouco tempo. Joana caminha até o ralo no chão. Ajoelha-se e detecta um forte cheiro de água sanitária. Remove a grade, puxa o filtro e vê que também está limpíssimo. Nathan murmura algo sobre ir lá fora e sai. Joana se põe de pé e olha de novo para a plataforma de carregamento. Depois caminha a passos lentos atrás de Nathan. Ele se detém na porta aberta do saguão. Esta parte do prédio é mais escura. Joana examina a porta e as dobradiças. Abre e fecha a porta mais uma vez. Há um fio comprido de cabelo preso a um dos parafusos que prendem a soleira no lugar. Joana se move para o lado, fica bem rente à parede e inspeciona a beirada da porta. Há 3 pequenas formas ovais, não muito longe do chão. A princípio ele pensa que são nós na madeira visíveis através da tinta, mas os ângulos das ovais o instigam a se curvar e fotografá-las, usando o flash da câmera do celular. O canto se ilumina e depois volta a ficar às escuras. Joana ouve um ruído alto de algo raspando do lado de fora, como uma escavadeira arrastando a pá pelo chão. Joana amplia a imagem no celular e vê que as formas ovais são na verdade impressões digitais ensanguentadas. Alguém foi arrastado por esta porta e tentou se agarrar no batente. Ele não consegue detectar nenhum indício de sangue no saguão, mas parece que um carpete sob medida foi removido recentemente. Fragmentos de cola ainda são visíveis no cimento. Joana sai no ar frio e vê cerca de 30 corvos sobrevoando em círculos uma unidade industrial a alguma distância. As aves se concentram sobre uma caçamba que está prestes a ser içada para a carroceria de um caminhão. É de lá que vem o barulho. Saga dobra a esquina do prédio vazio.
Balança a cabeça e parece estar segurando as lágrimas. Vários dos corvos pousam e começam a bicar o solo antes ocupado pela caçamba. O caminhão sai pelos portões da VVS Empreendimentos e vira lentamente para pegar a rua Aquervagem. Joana sai correndo, detém-se bem no meio da rua. Com um gesto, manda o motorista parar o caminhão. O veículo pesado desacelera, desliza em direção a Joana e freia com um silvo. O motorista baixa a janela e olha para fora. Qual é o seu problema? Ele pergunta em voz alta. Sou superintendente de polícia da Unidade Nacional de Operações. Eu infringi alguma lei? Tire a chave da ignição e a jogue no chão. Eu pago seu salário. E, caso contrário, vou atirar nos pneus, Joana diz, puxando a pistola do coldre. As chaves chilintam ao atingir o asfalto. Obrigado. Joana agradece e sobe no caminhão. Ele ergue a pesada barra de metal para abrir a caçamba, puxa a escotilha e é saudado por um fedor terrível. Debaixo de uma pilha de canos de esgoto velhos, material de isolamento térmico e embalagens, papelão úmido e um assento de vaso sanitário quebrado, há 6 sacos de lixo pretos. O fundo da caçamba está coberto de sangue. Por um rasgo num dos sacos é possível ver um braço nu, quebrado na altura do cotovelo e escuro por conta da hemorragia interna. A mão é pequena, mas não é de uma criança. Os 6 sacos de lixo são suficientemente grandes para conter um corpo cada. 6 pessoas mortas no local onde os gêmeos dão as mãos. O prédio foi minuciosamente lavado e esfregado, e os corpos jogados em uma caçamba de lixo. Joana pega o celular e liga para News Além. Enquanto espera a ligação completar, olha de novo para a caçamba. Encara o cotovelo quebrado e o estranho ângulo do antebraço. Pensa nas impressões digitais ensanguentadas no batente da porta, observa a mão pálida apoiada no plástico preto e vê que 2 dos dedos estão se mexendo. Capítulo 79. Valéria acorda no escuro com uma dor de cabeça de rachar. Calçaram meias grossas nos pés dela e a cobriram com um cobertor. Mesmo assim, ela está tiritando de frio. Pelerina, está com frio? Valéria tateia procurando a garrafa de água. Desatarracha a tampa e bebe as últimas gotas. Pelerina? Ela repete, mais alto dessa vez. Você está aí? A menina não responde, e Valéria abre um sorriso tão largo que seus lábios secos se racham. Eles a levaram para dentro da casa. Deve ter sido o que aconteceu. Dado que ela própria recebeu um cobertor, pelo menos alguma forma de comunicação foi estabelecida. Ela correu um enorme risco quando fingiu ser viciada em drogas. Poderia ter dado muito errado. Valéria ainda não sabe o que acham que ela fez, mas se tivesse contado a verdade e negado tudo, nunca teriam lhe dado ouvidos. Ela não sabe de onde tirou aquela história, mas fez o possível para tornar plausível sua fase de viciada. Tem certeza de que eles já tinham notado as feias cicatrizes em seus braços. Nunca tentou escondê-las. Nunca quis saber de cirurgia plástica porque acha que merece o desprezo que as cicatrizes às vezes suscitam em outras pessoas. Seu próprio sentimento de vergonha é muito pior. Aquela família provavelmente já estava tendo problemas para acreditar no envolvimento de Pelerina. Quando Valéria confessou que ambas estavam sendo punidas pelas dívidas de drogas dela, as coisas se tornaram mais compreensíveis. Ao mesmo tempo, mais confusas do ponto de vista moral. Na última vez em que eles removeram as tábuas do assoalho e abriram o caixão, Valéria mudou de posição para se sentar com a coluna reta mesmo que, aos gritos, eles tivessem dado ordens para que se mantivesse deitada, chamando-a de puta drogada e ameaçando atirar em sua cabeça. Façam isso, então, ela respondeu. Aí vocês serão responsáveis pelas minhas dívidas com o Jurek. Cale a boca. A mulher disse. Eu preciso que vocês saibam que sinto muito por tudo que eu. Você quer que a gente perdoe você? O homem a interrompeu. É sério isso? Você é a escória. Você nem é um ser humano. Pare de falar com ela. A mulher sussurrou. Eu não queria fazer coisas ruins, Valéria disse. Só que não podia mais pedir grana emprestada. A fissura bateu e fiquei desesperada. Você nunca se preocupa com AIDS ou com overdose, ou em ser espancada ou estuprada. Mas a abstinência te apavora. É como estar no inferno. Espero que você esteja no inferno agora, o homem disse. Está muito frio. Não consigo mais sentir as pernas. Acho que não vou conseguir sobreviver outra noite. Isso não é problema nosso, a mulher disse, sopesando o machado nas mãos. Jurek mandou vocês matarem nós duas? Estamos apenas vigiando vocês. O homem respondeu. A gente não devia nem falar com ela. A adolescente deixou escapar. Não quero assustar a Pelerina. Valéria continuou. Mas ela é pequena. Em pouco tempo vai morrer congelada. Vocês entendem isso, não é? Deite aí. O homem disse, dando um passo na direção dela e erguendo o rifle. Ele estava tão perto que deu para ver os pelos loiros em seus braços. Quero dizer, vocês poderiam levar nós duas para dentro de casa. Estou tão fraca que acho que nem consigo me levantar agora. Vocês poderiam me amarrar. Afinal, estão armados. Eles jogaram um saco de resto de comida dentro do caixão, fecharam a tampa de novo com força e apertaram as correias. Os dedos de Valéria estavam muito fracos para desatar o nó, então ela teve de rasgar o saco com os dentes. Comeu um pouco das batatas e salsichas cozidas e quase vomitou, mas se concentrou em reter o alimento ingerido. Seu estômago se aqueceu e seus pensamentos começaram a flutuar de uma forma muito estranha. Ela percebeu que a comida estava envenenada e que a estavam sedando tentando matá-la.
Por alguns momentos, Valéria sonhou com um beija-flor cor-de-rosa e uma linda tapeçaria chinesa esvoaçando no vento, até que, com um brusco solavanco, abriu os olhos na escuridão. O lacre em torno da tampa do caixão começou a brilhar em branco e azul. Ela pensou ter ouvido correias soltas caindo nas entranhas da terra seca sob a casa, o ruído de um guincho. Em seu estado drogado, Valéria pensou que estavam abrindo o caixão de Pelerina. Pensou ouvir a menina chorar enquanto levavam para dentro da casa. Valéria não tem ideia de quanto tempo ficou inconsciente. Parece que pelo menos um dia. Sua cabeça dói e sua boca está seca. Ela percebe que eles a drogaram para que pudessem colocar mais roupas nela. Devem ter acreditado em sua história sobre ser uma viciada e que Pelerina não tinha queimado o rosto de ninguém. Pelerina não está mais aqui com ela. Talvez até a tenham deixado ir embora. Agora Valéria precisa tentar se salvar, tentar virar o jogo contra Jurek, fazer com que entendam que ele a estava usando. Capítulo 80. Saga lava o rosto na pia de um dos banheiros da unidade de terapia intensiva, no quarto andar do Hospital Karolinska. Mais uma vez repete para si mesma que precisa se recompor. Mas as lágrimas se avolumam novamente. Ela se senta no assento do vaso sanitário e tenta respirar devagar. Eu consigo, ela sussurra. Ela estava na parte de trás do complexo industrial, chutando um monte de folhas de outono congeladas caminhando ao longo da cerca junto à linha férrea quando ouviu Joana avisar com um grito que encontrara algo em uma caçamba. Um trem passou sacolejando. Ela teve a sensação de cair em um buraco, num lago congelado e afundar na água glacial. As ervas daninhas balançavam ao vento enquanto a poeira e o lixo rodopiavam no ar. O medo repentino era como um cansaço imenso e abrangente. Uma chance de entregar os pontos, de se deitar no chão e parar o tempo. Em vez disso, ela se agarrou à cerca baixa que se estendia ao longo do aterro da ferrovia. E quando ouviu Joana gritar que um deles ainda estava vivo, Saga começou a caminhar como se pisasse em areia movediça. Não percebeu a bolsa caindo no chão. Deve ter escorregado de seu ombro. A única coisa em que conseguia pensar era que deveria ter deixado Jurek matá-la. Era tudo culpa dela. Corvos negros estavam empoleirados no terreno das instalações da VVS Empreendimentos. Saga dobrou a esquina e saiu para a rua. Viu o caminhão com a caçamba e, pelo para-brisa, viu de relance o motorista. Joana estava gritando alguma coisa e Natan se virou na direção de Saga. Ela viu o próprio terror refletido no rosto dele. Ele caminhou em sua direção, segurou suas mãos para acalmá-la e impedi-la de se aproximar. Minha irmã! Ela balbuciou, tentando passar por ele. Por favor, espere, você tem que... Quem é que ainda está vivo? Não sei. A ambulância está a caminho. Pelerina. Ela berrou. Ela se lembra de como Natan a conteve, dizendo que ela tinha de esperar. Depois disso, ela acabou sentada no carro de Joana a algumas centenas de metros de distância, tremendo. Chegaram 3 carros da polícia e 6 ambulâncias. As luzes azuis voaram pelos edifícios e cercas, lançando sombras velozes no asfalto e nos arbustos. Pelo para-brisa do carro, Saga observou o trabalho dos paramédicos. De início, a atividade ao redor do caminhão foi frenética e intensa. Mas todos, exceto a mulher nua, estavam mortos. Saga constatou isso pela maneira como manuseavam os corpos. Havia 3 pessoas de pé na caçamba, cortando o saco de lixo e tirando um cadáver após o outro. Saga se esforçou para ver se algum dos corpos parecia o de uma criança, mas ela estava longe demais de sua visão, encoberta. Uma ambulância deu marcha a ré e policiais uniformizados desisolaram a área. Ela só conseguiu entrever um dos cadáveres despedaçados que os paramédicos retiraram da caçamba e alinharam no chão. Viu uma perna estreita bater na borda enferrujada da caçamba e um saco de lixo preto grudado às costas de um homem atarracado. A primeira ambulância deixou a área, levando embora a mulher. Saga ouviu as sirenes começarem a soar quando pegaram a jarfa-lavagem. Saga não sabia se Valéria estava entre os mortos ou se era o corpo no de Pelerina, no final da fila de cadáveres perfilados. Ela abriu a porta do carro e saiu. Não queria, mas precisava e teve a sensação de que estava atravessando um lamaçal com água espessa, azul, pegajosa. Não sabia ao certo se seria capaz de fazer aquilo. Joana estava ao lado dos paramédicos. Não a viu chegar. Ela tentou ler o rosto dele. Ele parecia triste e concentrado. Saga caminhou até o cordão de isolamento. Um dos policiais uniformizados a reconheceu e a deixou passar. Ela se ouviu agradecendo e seguiu em frente, parando a poucos passos dos corpos ensanguentados e de uma palidez tenebrosa. Nem Pelerina nem Valéria estavam entre os mortos. Saga teve de verificar várias vezes. O cadáver na ponta da fileira era o de um jovem na casa dos 20 anos, de olhos verdes e cabelo escuro. Teve a garganta cortada e o rosto e um lado da cabeça espancado sem piedade. Cambaleando, Saga estendeu a mão para se apoiar na cerca, depois caminhou em meio ao matagal de volta à estrada, onde ficou por algum tempo com as mãos pousadas sobre o capô de uma das viaturas da polícia. Ela se lembra de ver o próprio rosto vagamente refletido na tinta branca e de pensar que deveria voltar para ajudar. Quando se virou, os paramédicos estavam levantando o homem nu em uma maca. Ela se agachou, com as costas apoiadas na roda dianteira do carro da polícia, cobriu o rosto e chorou de alívio e gratidão por Pelerina não estar entre os mortos. Joana por fim se aproximou e se sentou no chão ao lado de Saga. Trouxe consigo um cobertor da ambulância, que acomodou sobre os ombros dela. Achei que um dos corpos fosse o dela.
Saga disse, enxugando as lágrimas com as mãos. É normal sentir alívio, mesmo que outras pessoas tenham sofrido. Eu sei, é só que isso não é do meu feitio. Mas eu simplesmente não consigo, não posso suportar a ideia de alguém machucá-la. Saga disse, tentando engolir o caroço na garganta. Pelerina é a mais sábia, a mais maravilhosa. Nós vamos encontrá-la. Qual é o plano agora? Saga perguntou, tentando se recompor. Se conseguirem salvar a vida da mulher, preciso falar com ela. Depois disso vou para a casa de veraneio, onde está a outra mão de Pollux. Vou com você, Saga disse, mas não conseguiu sair do lugar quando se levantou. Você não precisa, você sabe. Saga enxaga o rosto na pia outra vez, depois se seca com toalhas de papel e sai do banheiro do hospital. Enquanto caminha pelo corredor, pensa em todas as outras pessoas. Pais, mães, filhos, filhas, esposas, namorados, irmãos e irmãs dos mortos na caçamba, que naquele dia receberiam notícias terríveis. Ela foi poupada dessa vez, premiada com um adiamento temporário, e ainda pode ter a esperança de um final feliz. A mulher inconsciente foi identificada como Emilia Thorne. Os paramédicos a levaram para a unidade de terapia intensiva do Hospital Karolinska, onde decidiram sedá-la. Os 2 braços e uma das pernas estão quebrados. Ela tem graves traumatismos na parte de trás do crânio. Foi mordida no pescoço. Sofreu um profundo corte na barriga e perdeu muito sangue. Joanna aparece correndo. Traz nas mãos um avental cirúrgico no exato instante em que o médico está prestes a entrar na sala de cirurgia. Espere, ele diz ao cirurgião. Preciso saber se há alguma chance de falar com a paciente. Eu sou da polícia. Então você sabe como funciona. O médico o interrompe. Há mais vidas em jogo. Ela já foi sedada e está prestes a ser anestesiada. Então, fui eu quem a encontrou. Só preciso de alguns minutos. Joanna tenta convencer o médico, vestindo o avental. Não posso deixar você impedir nosso trabalho. O médico rebate. Mas você pode tentar antes de a entubarmos. Entram na sala de cirurgia, onde a equipe está atarefada com os preparativos. Um anestesista desinfeta a virilha da mulher na parte superior da perna, que não está quebrada, e insere um catéter na veia. O rosto da mulher está pálido e amarelado, a pele já suada por efeito da morfina. Alguns fios de cabelo ruivo estão grudados no rosto com sangue coagulado. Nos braços quebrados são visíveis as manchas de hemorragia interna. Emília, está me ouvindo? O quê? Ela responde num murmúrio quase inaudível. Havia uma criança no prédio, uma menininha. Ele pergunta. Não, ela sussurra. Pense, você viu uma menina com síndrome de Down? Eu não entendo. Ele matou o Ralph. Pesou no rosto dele, depois cortou a garganta dos caras. Aí me atacou e... Quem foi? Quem fez isso? O produtor. Ele simplesmente enlouqueceu. Ele... Você sabe o nome dele? Ao escutar coração e pulmões, o médico diz, olhando para o monitor de dióxido de carbono. Você sabe como posso entrar em contato com o produtor? Quem é você, afinal? Ela murmura. Meu nome é Joanna Lina. Sou superintendente da... Isso tudo é por sua causa, ela diz com a voz fraca. Como assim? Ele ficou repetindo que vai pisotear e esmagar você no chão. Que você... O corpo de Emília começa a sacudir, e ela tosse sangue no queixo e no peito. Joanna dá um passo para trás de modo a sair do caminho da equipe de médicos e enfermeiros. Deixa a sala de cirurgia, tira o avental no corredor e em seguida corre para a sala de espera. Saga e Nathan estão sentados lado a lado num dos sofás, olhando para as telas dos celulares. O rosto de Saga está tenso, os olhos injetados de sangue. Parece que Pelerina não estava lá, Joanna diz. Saga assente, em seguida guarda o celular e encontra o olhar de Joanna. Nathan afasta a pilha de revistas à mesinha baixa e espalha o mapa com a constelação de Gêmeos desenhada. Restam 7 locais, ele diz. Acho que podemos começar pela outra mão, a casa de veraneio, certo? Talvez estejamos interpretando tudo errado, Joanna diz. Do que você está falando? Estou convencido de que vamos encontrar algo lá, mas isso é uma coisa pessoal para Jurek. Ele disse que quer me pisotear e me esmagar no chão. Os pés, você quer dizer? Nathan pergunta, olhando para Joanna. Eles se debruçam sobre o mapa mais uma vez e o examinam com minúcia. A estrela que representa o pé esquerdo de Pollux fica no meio de uma estrada em Sodertalje, mas o pé direito se localiza em uma casa isolada ao norte de Nikar. Capítulo 81. Enquanto estavam no hospital, a tempestade assolou Estocolmo, trazendo enormes quantidades de neve e fazendo a temperatura despencar ainda mais. Joanna dirige veloz em meio à nevasca pesada ao longo da rodovia I-20, em direção a Nikar. A neve já se assentou entre as pistas e ao longo do canteiro central. Saga verifica a pistola e insere o pente. Joanna muda de faixa e ultrapassa um caminhão pelo lado errado. Uma nuvem de neve suja sobe do asfalto e atinge o capô e o para-brisa. De acordo com o registro de imóveis, a casa em que Pollux está é propriedade de um casal de meia-idade com 2 filhos. Tommy e Anna-Lena Nordin administram o próprio negócio, recrutando pessoal para outras empresas. A filha deles, Miriam, tem 15 anos e cursa o ensino médio em Talge. O filho Axel, de 8 anos, frequenta a escola de orquestra em Nikar. Joanna acelera e o barulho dentro do carro fica mais alto. À medida que se aproximam do cruzamento de Aunas, Joanna avista pelo retrovisor uma luz azul piscante. Diminui a velocidade para no acostamento.
No banco de trás, Nathan sorri, embalando no colo o rifle semiautomático. A viatura da polícia encosta atrás deles. As portas à frente se abrem e delas saem dois policiais uniformizados, um homem e uma mulher. Estufando o peito, a policial caminha em direção a eles enquanto o homem solta o coldre. Eles haviam parado uma BMW suja que estava a 180 km por hora. Já sabem que o carro está registrado em nome de um homem a quem foi concedida a liberdade incondicional da prisão, e logo irão descobrir que as 3 pessoas sentadas no carro estão fortemente armadas. A bem da verdade, levando-se em consideração as circunstâncias, Ingrid e Dee, agentes da polícia de Sodertalje, não precisaram de muito tempo para reavaliar a situação. No início, Joanna relutou em aceitar a oferta de ajuda, porque os dois não faziam ideia de como aquela operação poderia ser perigosa. São policiais experientes, Nathan disse, e os caras prometeram enviar reforços assim que tivermos provas do paradeiro de Jurek. Precisamos da ajuda deles para entrar na casa. Assim, Saga agora está sentada no banco de trás da viatura da polícia, repassando para os 2 policiais os detalhes da operação. Eles seguem a BMW de Joanna ao longo da antiga estrada de Strangnas. A neve voa atrás dos 2 carros. No console entre Ingrid e Dee há uma garrafa térmica de café e um saco de pãezinhos de Santa Luzia. Eles passam pela vasta extensão do clube de golfe Vidbinas, com seus campos verdes buracos cobertos de neve, enquanto Saga esboça cenários possíveis. A hipótese mais perigosa é Jurek e Castor terem tomado conta da casa e já estarem esperando a gente lá dentro, armados até os dentes, ela diz. O carro da polícia quase escorrega para fora a pista ao virar à direita, na igreja de Turinge para seguir a BMW de Joanna por uma estrada estreita. Contanto que a gente não tenha que competir num triatlo, Jim diz com um forte sotaque rural. Nada é pior do que triatlo. Ingrid responde, com o mesmo sotaque. Eles riem. Depois pedem desculpas e explicam que às vezes fingem ser Sturisten, 2 velhos do condado de Skaraborg. Eles não suportam exercícios físicos, Ingrid diz, com um sorriso. Nós os inventamos quando começamos a treinar juntos para o triatlo, Dee acrescenta. Já estamos nisso há 4 anos, um treinando o outro, e agora as Turisten estão apavorados, porque nos inscrevemos para participar de um triatlo completo nos Alpes franceses. Nada é pior do que triatlo, ele repete. Desculpe, somos muito bobos, Ingrid ri. Bem, não somos tão bobos assim, Jim diz, em seu sotaque exagerado. Eles precisam contornar toda a extensão do campo de golfe para chegar à casa em Mindal. Depois da mansão, não há mais marcas de pneus na neve. Reluzentes postes alaranjados sinalizam as margens da estrada para evitar que os carros caiam nas valetas ou invadam os campos. Joanna e Nathan entram no acostamento. Antes de parar de vez, os pneus comprimem e trituram ruidosamente a neve. Assim que a viatura da polícia passa, eles saem do carro, pulam por cima da valeta e rumam floresta adentro para abrir caminho até os fundos da casa sem serem vistos. Faz quase 20 graus abaixo de zero. O frio ferroa seus rostos e faz os olhos lacrimejarem. Entre as árvores, a neve é bem menos profunda e o chão está forrado de pinhas e agulhas de pinheiro. Enquanto caminham, Joanna esquadrinha o terreno em busca de canos de ar, solo revirado e terra nua. Alguns flocos de neve caem e se amontoam por entre a vegetação. Depois de 15 minutos, eles avistam a parte de trás da casa entre as árvores. Avançam com cautela antes de parar na borda da floresta. A neve espessa acobertou a paisagem em um silêncio ensurdecedor. A casa é moderna e grande. Tem 2 andares com telhado de painéis pretos, fachada cinza. Nada nesse lugar sugere violência e morte. A neve no gramado na parte de trás da casa está intocada, ondulando suavemente por cima de canteiros de flores e móveis de jardim. Joanna pega o binóculo e começa a verificar as janelas, uma após a outra. As cortinas do andar de cima estão fechadas. Ele se demora, mas não consegue detectar nenhum sinal de movimento, nenhuma sombra. Tudo está silencioso, porém há algo inquietante que Joanna não consegue dizer exatamente o que é. Ele vai descendo o binóculo e vê que montes de neve se acumularam junto às portas da varanda no térreo. Através do vidro, fosco de tanta geada, ele consegue distinguir uma estufa contendo um sofá, 2 poltronas, uma lareira de concreto polido. Há cobertores cuidadosamente dobrados sobre os braços das cadeiras, e o tampo de vidro da mesa está limpo e vazio. Joanna baixa o binóculo e olha para Nathan, cujo rosto está com um aspecto sombrio, o nariz vermelho de frio. Nada? Nathan pergunta, com um calafrio. Não. Joanna responde, e só então se dá conta do que perturba. Não foi o que ele viu, mas sim o que faltava na cena. Uma família comum de classe média com 2 filhos, e não havia sequer um único item de decoração de Natal à vista em pleno dia 12 de dezembro. Nenhum castiçal do advento, nada de estrelas nas janelas, pisca-piscas ou cordões luminosos, nenhum enfeite no jardim. A viatura da polícia seguiu direto para a casa Mindal e estacionou na entrada para carros coberta de neve. Sentados na viatura, Saga e os 2 policiais observam a casa. A neve cai com mais força agora. Por uma janela, eles podem ver uma adolescente com fones de ouvido fazendo dever de casa. A neve na entrada para carros está intacta. Nenhum veículo chegou ou saiu desde o início da nevasca. Uma das portas da garagem dupla está aberta. Saga consegue entrever um carrinho de golfe, algumas almofadas de móveis de jardim desbotadas pela ação do sol, uma enorme churrasqueira, um cortador de grama e uma pá com cabo enferrujado. O rádio crepita e a voz de Joanna quebra o silêncio. Ele e Nathan estão posicionados na parte de trás da casa. Não conseguem ver ninguém e não há nada digno de nota, exceto a ausência de qualquer decoração natalina.
Estão escondidos na floresta, mas prontos para entrar pela porta dos fundos se necessário. Saga sai do carro com os dois policiais uniformizados. Ingrid começa a tossir quando inspira o ar frio. Tudo bem? Dee pergunta baixinho. Ela faz que sim com a cabeça e os três caminham em direção à casa. Pela janela vem um homem retirando talheres reluzentes da lava-louça. Ele veste uma camisa azul pastel com as mangas arregaçadas. Os três param diante da porta, batem os sapatos para tirar a neve e tocam a campainha. Saga se afasta para o lado, põe a mão no bolso e pega a pistola. Da boca dos três saem pequenas nuvens de fumaça da respiração. Saga sente as ferroadas ardidas do frio no rosto. Ouvem passos dentro da casa quando alguém se aproxima da porta. Saga lembra a si mesma que Jureco e o Castor podem estar ali dentro, e que Pelerina e Valéria podem estar enterradas no jardim ou na floresta atrás da construção. A fechadura faz um clique e o homem que estava na cozinha abre a porta. É um sujeito bronzeado, de bigode loiro e olheiras de cansaço. Ele está de meias no piso de mármore branco. Atrás dele, uma ampla escada leva até o segundo andar e desce para o porão. Tommy Nordin? Saga pergunta. Sim, ele responde, olhando para ela com curiosidade. Recebemos uma chamada sobre violência doméstica e perturbação do sossego. Violência e perturbação? Precisamos entrar e falar com o senhor e sua esposa. Mas não houve nenhum episódio de violência e perturbação aqui, o homem diz devagar. Mesmo assim precisamos falar com o senhor, porque fomos acionados por uma chamada, Saga alega. A adolescente que estava sentada à mesa da cozinha aparece no corredor. Seus movimentos parecem estranhamente sonolentos. Ela tirou os fones de ouvido. O cabelo loiro muito liso escorre ao lado do rosto. Ela tem as sobrancelhas delineadas e aplicou maquiagem para cobrir manchas no queixo. Os lábios são finos e ela veste calça jeans, meias brancas, uma camisa polo da Hollister com a gola suja. Perguntem a Mimi, o homem diz, acenando com a cabeça em direção à adolescente. Perguntem a ela. Ana Lena e eu nos separamos. Faz 2 meses que não a vejo. Ela se mudou para Sona com o nosso filho. Então são só vocês dois morando aqui? Sim, o pai responde. Então o senhor não vai se importar se dermos uma olhada, Jim diz. Vocês não precisam do mandado de um promotor para fazer isso? Não. Saga responde. Seca. Podemos interrogar e prender qualquer pessoa sem mandado judicial. Ingrid explica. Isso parece uma ameaça, o homem diz, dando um passo para o lado para que os policiais possam entrar. Capítulo 82. No vestíbulo. Saga desabotou a jaqueta para poder alcançar depressa a pistola no coldre de ombro. Ela sopra os dedos enregelados enquanto olha para a escada. Não há luzes acesas no andar de cima nem no porão. Ingrid se apoia com uma das mãos na parede enquanto limpa os sapatos no capacho. Ouve-se um barulho súbito quando Dee acidentalmente tromba com uma vassoura de cabo comprido, em cujas cerdas há poeira e fios de cabelo enroscados. Os policiais seguem o pai até uma cozinha americana, espaçosa e sem divisórias, separada da sala de jantar por um biombo branco. Temos um sistema de cinema em casa que pode ser bastante barulhento, o pai diz, passando a língua pelos dentes da frente. A adolescente não diz nada, apenas caminha a passos vagarosos para a ilha da cozinha e torna-se sentar no tamborete diante dos livros escolares. Saga não consegue deixar de pensar que Joanna está certo. Mesmo que os pais tenham se separado, é estranho não haver nenhuma decoração de Natal na cozinha ou na sala de jantar. Dentro da casa parece que o tempo parou. Há orquídeas brancas na janela. Por entre as árvores pode-se ver o campo de golfe coberto por um manto de neve. Uma porta de vidro fosco leva até a sala de estar, e há uma porta de madeira entreaberta que conduz a um corredor. Aceitam um café? O homem pergunta. Não, obrigada, Saga responde. O fino biombo de tecido entre a cozinha e a sala de jantar é semi-transparente e balança, suave ao sabor da leve corrente de ar. O homem continua esvaziando a lava-louça, alinhando os copos limpos sobre a bancada. O senhor poderia deixar isso de lado por enquanto? Saga diz. Ele se vira e olha para ela com uma profunda ruga entre as sobrancelhas. O senhor recebeu alguma visita recentemente? Ela continua. O que você quer dizer com visitas? O que o senhor acha? Ele coça um dos ombros e continua a esvaziar a lava-louça. Saga observa, muda de posição e vê que ele começou a suar. Nenhuma visita. Com uma das mãos ela move o biombo para o lado e entra na sala de jantar, passando por uma grande mesa com tampo de pedra. E então volta a se aproximar de Tommy Nordin. Se não foi uma briga doméstica, o que foi? Saga diz, dirigindo as palavras para o biombo. Como eu disse, provavelmente estávamos assistindo a um filme. O pai explica. Através do biombo, a cozinha parece estar coberta por uma espessa névoa. Saga vê a adolescente olhar de relance para o pai, apreensiva. Todos os dias? Saga pergunta. Varia. Que dias essa semana? Ingrid se endireita e estufa o peito sob o uniforme. Com uma das mãos no coldre, Dee observa o homem. Saga vai até uma das janelas que dão para o jardim nevado. Os flocos ainda estão caindo, apenas para serem engolidos pela brancura já existente. Os galhos dos abetos estão pesados. Ela se inclina para mais perto e sente o frio através da vidraça. Há uma trilha de pegadas escuras que se inicia na entrada, contorna a garagem e segue ao longo de uma casinha de brinquedo coberta de neve no quintal. O coração dela começa a bater mais rápido. O que andam fazendo na casinha de brinquedo? O número de pegadas indica que estiveram lá várias vezes.
Ela volta para a cozinha, dá a volta na ilha e sente que a mão está trêmula ao apoiá-la sobre tampo de mármore. Com muito cuidado, desliza a outra mão dentro da jaqueta e segura a pistola. Dessa posição ela pode ver pai e filha, bem como as entradas para a sala, para o corredor e para o vestíbulo. Quando você parou de usar a casinha de brinquedo? Saga pergunta à adolescente. Não sei. Ela responde baixinho e continua olhando para os livros. Depois do verão? Saga sugere. Sim. A adolescente concorda, sem olhar para Saga. E o que você guarda lá? Saga pergunta. Nada. Ela diz. Calma. Olhe para fora. Saga diz. Tem pegadas na neve. A adolescente não olha, apenas mantém os olhos nos livros. Os vizinhos têm duas meninas. Às vezes elas usam a casinha. Ela sussurra. No inverno? Saga diz, largando a pistola. Sim. A adolescente responde, ainda sem olhar para Saga. Isso já não está demorando demais? O homem reclama, esfregando com força a nuca. Vamos embora daqui a pouco, Jim diz em tom amigável. O senhor pode começar mostrando seu quarto ao meu colega, Saga diz. Vejam, eu realmente não estou nem um pouco feliz com essa situação. Isso é invasão de privacidade, eu não fiz nada. A adolescente abaixa um pouco a cabeça e cobre as orelhas, mas parece perceber o que está fazendo e põe as mãos de volta sobre a bancada. Assim que dermos uma olhada, vamos deixar o senhor e sua filha em paz, Dia assegura. Saga tem a impressão de que escutou batidas nas paredes. Prende a respiração e aguça os ouvidos, mas está tudo quieto outra vez. Talvez tenha sido apenas neve caindo do telhado. O pai seca as mãos em um pano de prato xadrez, que em seguida joga sobre a bancada e caminha em direção ao corredor. Suas meias azul escuras estão tão puídas que, através do tecido, é possível ver seus calcanhares brancos. De olha de esguelha para Ingrid e segue o dono da casa. Os passos dos dois homens ecoam na cozinha enquanto eles sobem as escadas. A adolescente não virou a página do livro nenhuma vez. Ainda está com os olhos cravados no começo do capítulo sobre os anos da Suécia como uma grande potência mundial. Seu nome é Miriam? Saga pergunta. Sim, ela responde, e engole em seco. Todo mundo me chama de Mimi. E você está no ensino médio? Primeiro ano. Ingrid vai até a porta de vidro fosco que dá para a sala de estar. Que matéria é? Saga pergunta. Ciências sociais. Você ouviu os baques? A adolescente nega com a cabeça, e Saga percebe que ela tem curativos sujos nos polegares. Em que ano eles dizem que a Suécia se tornou uma grande potência? Saga pergunta. O quê? Qual século? Não lembro. A adolescente murmura e fecha o livro. Você se lembra se recebeu alguma visita na semana passada? Saga continua. Acho que não. Ela responde num tom sem expressão. Mimi. Saga diz, dando um passo para mais perto dela. Sou superintendente da polícia, e posso ver que alguma coisa aconteceu aqui. A menina morde a caneta, cuja ponta está mastigada e amassada. Ela continua encarando a mesa. O que aconteceu aqui? Saga insiste. Nada. Mimi sussurra para si mesma. Por que vocês não montaram nenhuma decoração de Natal? Ingrid pergunta com voz simpática. O quê? Por que vocês não têm estrelas do advento ou biscoitos de gengibre? A menina balança a cabeça, como se aquela pergunta fosse irritante e irrelevante. Saga imagina que aquela seja uma família comum, que ainda não foi tragada para o mundo de Jurek. Uma família que por sorte não sabe que uma das estrelas da constelação está localizada exatamente onde fica sua casa. Mas, ao mesmo tempo, é óbvio que estão escondendo alguma coisa. Tanto o pai como a filha têm uma expressão de pânico furioso no olhar. Você pode me mostrar seu quarto? Saga pede. É ali. A adolescente diz, apontando para a porta que leva ao corredor. Me mostre. A adolescente se levanta sem dizer uma palavra. Quem é que joga golfe? Ingrid pergunta no caminho. A família toda, mas eu faço um bico ensinando crianças pequenas. Saga e Ingrid seguem a menina pela porta de acesso ao corredor, que é bastante longo e termina em um banheiro. Ao longo da parte inferior da parede esquerda há uma fina linha de luzes de LED. Duas portas são dos quartos das crianças. De acordo com as placas, o primeiro é de Axel, o segundo de Mimi. O piso do lado de fora do quarto do menino está gelado. Abaixo da placa com o nome dele, há um aviso de entrada proibida fixado com fita adesiva. Saga gesticula para Ingrid permanecer no corredor enquanto ela entra com Mimi no quarto. Saga e a adolescente passam pela pequena porta de um armário sob a escada que leva ao andar de cima. Com um gesto automático, Mimi fecha a porta ao entrar. Na parede acima da cama desfeita há um pôster de David Bowie segurando um livro grosso com uma estrela preta na capa, como um pastor evangélico. Há uma caixa de remédios para dormir na mesinha de cabeceira. No canto, nas costas de uma cadeira, está pendurada uma máscara de Dia das Bruxas, uma espécie de zumbi, uma caveira ensanguentada se projetando da boca dilacerada de um homem. Então você já passou da fase das princesas? Saga diz. Sim. A adolescente responde. Parece que alguém está batendo em uma porta muito ao longe. Você ouviu isso? Saga pergunta, olhando para a adolescente. Não, Mimi diz devagar. Saga olha para a janela. Flocos graúdos de neve estão caindo na luz que irradia do quarto. E são só você e seu pai que moram aqui? A adolescente não responde, apenas cutuca, distraída, a máscara medonha. O teto rende, e Saga presume que Dee e o pai da menina estão voltando pela escada para o andar de baixo. Sente-se na cama, ela diz. A adolescente obedece, e as molas do colchão rangem.
A parte de baixo das meias brancas dela estão imundas. Winnie, você sabe que vai ter que me contar o que aconteceu. Saga diz, muito séria. Seria melhor morrer. A adolescente sussurra. Capítulo 83. Em vigília no corredor, Ingrid ouve Saga falar calmamente com a menina no quarto. A seu ver, a família foi prejudicada pelo divórcio e toda a felicidade dele se esvaiu. Ingrid olha, hesitante, para a porta do quarto de Axel. Não tem certeza se a superintendente gostaria que ela entrasse ou se deve apenas esperar. A poeira flutua rente ao chão do corredor, iluminada pelo brilho branco das luzes de LED. Ela empurra a maçaneta e entra no quarto. Está escuro e frio. Ela ouve um som fraco de algo raspando. Há miniaturas de aviões pendurados no teto com fios de nylon. Através da parede, Ingrid pode ouvir Saga Bauer conversar com a adolescente. Um cheiro forte de flores podres impregna o ar. Ela dá um passo adiante. Seu uniforme chia com os movimentos de seu corpo. A janela está escancarada e deixa entrar o vento gelado. Com as rajadas, o trinco chacoalha e as cortinas se enfunam. Várias folhas de papel caíram de uma escrivaninha. Há algo de terrivelmente errado. Uma nova lufada faz os aeromodelos balançarem e a porta do corredor se fechar. O guarda-roupa rende. Ingrid avança quarto adentro e vê um pôster da Mulher Maravilha com um escudo nas costas. Há um menino deitado na cama, fitando-a com olhos castanho avermelhados. Ele está quase totalmente coberto de flores. Seu rosto está repleto de marcas pretas de queimadura e o torso esverdeado está inchado de gás. Ele deve estar morto há uma semana, talvez mais. Bauer, você precisa ver isso. Ingrid berra. A cortina infla novamente, depois afunda de volta. Pelo canto do olho, Ingrid vê a porta do guarda-roupa aberta. Um calafrio percorre sua espinha. Ela se vira e só tem tempo de ver a expressão dura no rosto da mulher antes que o machado atinja sua cabeça. A nuca de Ingrid bate na parede com o pôster da super-heroína. A lâmina grossa penetrou tão fundo seu cérebro que tudo fica escuro e silencioso. Ela nem chega a perceber que suas pernas se dobram e cai de costas com o pescoço rente à parede em um bizarro ângulo agudo enquanto o sangue jorra no piso. Depois de dizer que seria melhor ter morrido, a adolescente se cala por completo. Não responde a perguntas e fica sentada com os lábios apertados e a cabeça baixa. Quando Saga ouve a colega chamar, diz a Mimi para ficar onde está e esperar até ela voltar. Prometa que não vai sair daqui, Saga diz. Ela ouve um baque contra a parede, tão forte que faz sacudir o mural acima da escrivaninha de Mimi. Mimi encara Saga com uma expressão de horror nos olhos, depois cobre as orelhas com as mãos. Saga sai para o corredor, mas Ingrid não está lá. Ela olha para a cozinha e percebe que a porta do quarto do menino está entreaberta. Ingrid, ela chama baixo. Saga chega mais perto e sente o vento frio do quarto escuro, hesita e enfim entra. As cortinas estão tremulando na frente da janela aberta, a neve entra rodopiando e pétalas flutuam pelo chão. Por trás do cheiro forte de jacintos, ela sente o fedor da morte. Não é uma percepção consciente, mas deixa Saga mais cautelosa. Um reflexo pálido desliza por uma parede. Saga dá mais um passo para dentro do quarto. No mesmo instante, percebe uma machadada desferida em sua direção. Todos os seus anos de boxe a ensinaram a perceber corretamente a direção de um golpe. Por instinto, ela abaixa a cabeça e desliza para trás para o lado. A lâmina do machado erra seu rosto e corta o gesso acartonado antes de se cravar em uma viga interna da parede. Saga sai cambaleando para o corredor antes que a mulher tenha tempo de puxar e soltar o machado. Ela estende a mão para a parede em busca de apoio e se afasta enquanto tira a Glock do coldre. Apontando a pistola para a porta, recua um pouco mais e olha rápido por cima do ombro. Não há ninguém atrás dela. A porta do banheiro está fechada, mas a luz está acesa lá dentro. Ingrid, ela chama em voz alta. Não há resposta, e Saga volta depressa para o quarto do menino. Sem fazer barulho, a mulher conseguiu sair para o corredor. Está imóvel, o machado sobre o ombro, encarando Saga. O rosto dela está compenetrado. Há salpico de sangue nos óculos, no pescoço e em ambos os braços. Saga recua devagar, levanta a pistola e põe o dedo no gatilho. Polícia. Ela declara, apertando o gatilho além do primeiro entalhe. Fique onde está e solte o machado. Em vez de fazer o que Saga diz, a mulher parte para cima dela. Respirando com dificuldade pelo nariz, aproxima-se a passos largos. Saga apoia a pistola com a mão esquerda, abaixa o cano e atira na coxa da mulher. A bala passa direto pelo músculo e o sangue esguicha atrás dela. Ela solta um gemido, mas continua em frente. A perna da calça fica escura de sangue. Saga recua até a porta do banheiro. Os lábios da mulher se estreitam enquanto ela continua caminhando. Ela ergue o machado e derruba a lâmpada do teto, que se espatifa no chão. Saga atira 2 vezes no peito da atacante. O coice arremessa sua omoplata direita contra a porta. A nuvem de pólvora se dissipa. A mulher para. Estende a mão para a parede, larga o machado e desaba pesadamente no chão. Os óculos respingados de sangue caem em seu colo. A cabeça despenca para a frente e se sacode em vários espasmos. No momento em que o primeiro tiro é disparado, Joanna dá um pontapé na estreita porta de vidro da estufa. A fechadura se despedaça com um estrondo. A porta se abre e o vidro se estilhaça, espalhando cacos pelo piso de parquete. Joanna entra correndo com a pistola na mão.
Nathan rasga o saco plástico da semiautomática e corre atrás dele. Joanna aponta a pistola para o sofá até Nathan passar. Em seguida, mira a porta da cozinha. Nathan cobre a retaguarda de ambos enquanto passam às pressas pela lareira. O reflexo dos dois homens voa pelas janelas que dão para a floresta escura. Joanna para na frente da porta e chama a atenção de Nathan. Entramos juntos. Ele diz, calmo. Você fica com o lado esquerdo, 95 graus. Ele faz a contagem regressiva com os dedos e abre a porta da cozinha. Entram correndo e, metodicamente, verificam os cantos mais perigosos. Tudo vazio. Joanna faz sinal para Nathan vigiar a porta do corredor enquanto contorna uma ilha onde há alguns livros escolares e um celular. Ele aponta a pistola para o biombo que leva à sala de jantar. Seus movimentos fazem o tecido balançar. A escuridão caiu no jardim lá fora e é difícil enxergar qualquer coisa através do biombo. Joanna mal consegue distinguir a mesa, as cadeiras e o aparador. Ele ouve mais 2 disparos no corredor. O que diabos está acontecendo? Nathan sussurra, olhando em volta. Joanna se esgueira para trás do biombo enquanto aponta a pistola para a porta que dá para o corredor. Olha para Nathan e o vê virar as costas para a porta do corredor no exato momento em que ela começa a se abrir atrás dele. Corredor. Joanna grita. Nathan só tem tempo de começar a virar o corpo antes que o pai entre na cozinha disparando a espingarda contra ele. A saraivada rasga a parte de trás do crânio de Nathan. Sangue e pedaços de cérebro se espalham pela ilha e pelo biombo. Joanna corre para frente enquanto Nathan cai no chão. Ele aponta a pistola para o peito do pai. A linha de tiro através do tecido fino do biombo é perfeita, mas Joanna não dispara. O corpo sem vida de Nathan desaba pesadamente no chão e fica estirado de lado. Sem largar a espingarda, o pai limpa com o ombro o sangue que respingou em seu rosto. Ele não nota a presença de Joanna, que de súbito sai de trás do biombo. Antes que o pai tenha tempo de apontar a espingarda, Joanna usa uma das mãos para agarrar o cano da arma e empurrá-la para o lado. Com a outra, dá uma coronhada no rosto dele. A espingarda dispara e atinge o teto. O homem cambaleia para o lado e tenta agarrar a arma. A explosão ressoa nos ouvidos dos dois enquanto uma chuva de fragmentos de gesso e poeira cai sobre eles. Joanna acerta uma cotovelada no rosto do homem. É um golpe vigoroso. A cabeça do homem bate com um baque surdo contra a parede e ele se ajoelha. Nem sequer percebeu que Joanna arrancou a espingarda dele. O sangue escorre de ambas as narinas para o bigode e seus olhos parecem atordoados. Ele estende a mão para se apoiar na parede e tenta se levantar. Joanna dá um passo à frente e o chuta com força no peito. O homem se desequilibra, cai para trás e desliza pelo chão. Fique aí, Joanna diz. Depois pisoteia a espingarda até quebrá-la. Tossindo forte, o homem recupera o fôlego enquanto passos pesados ecoam na escadaria. Dee entra, muito pálido, sangue escorrendo pelo rosto. Merda! Ele me nocauteou. Dee murmura e se detém no vão da porta quando vê o corpo de Nathan. Capítulo 84. Saga está passando por cima do corpo da mulher morta quando ouve um tiro de espingarda na cozinha. Aponta a arma para a porta e se move em silêncio ao longo do corredor. O cano estremece ligeiramente quando a espingarda dispara pela segunda vez. Depois de esperar alguns segundos, Saga vai para o quarto de Axel, vê o corpo do menino na cama e confirma que a colega está morta antes de voltar para o quarto de Mimi. Silêncio. A adolescente abriu a janela e saiu. Está só de meias. Suas pegadas na neve formam um amplo arco ao redor da casa. Saga pega o rádio e chama Joanna. Quando ele lhe diz que Nathan está morto, ela sente vontade de se enrodilhar em posição fetal e chorar aos soluços. Mas, ao mesmo tempo, se dá conta de que a fúria daquela família significa que Jurek esteve aqui. E se Jurek esteve aqui, eles podem saber algo sobre Pelerina e Valéria. Rapidamente Saga conta a Joanna o que aconteceu. Que o menino, Ingrid e a mãe estão mortos e que ela está prestes a ir atrás da filha. Vá em frente, encontra a garota, ele diz. Está nevando mais forte agora, e em pouco tempo as pegadas da adolescente serão cobertas pela neve fresca. Mantendo a janela aberta com uma das mãos, Saga sobe e se senta no parapeito. O zinco preto rende enquanto ela se arrasta para fora. Segura-se com as mãos e depois pula. Ela aterrissa suavemente na neve e dá um passo à frente para não cair. A menina tem uma vantagem de 5 minutos, no máximo, e seu rastro ainda é visível. Saga dá a volta na casa e sente a umidade da neve que entrou nos sapatos e na calça. O vento espalhou a neve em grandes montes atrás da garagem. Saga continua andando, a pistola na mão. É mais escuro ali, como se a floresta estivesse lançando uma luz negra sobre o jardim. A casinha de brinquedo é vermelho ferrugem com detalhes brancos, telhado preto e janelas brancas com cortinas de renda. As pegadas anteriores são quase imperceptíveis através da neve recém-caída, como um riacho raso, porém as marcas novas estão bem nítidas. Está escuro dentro da casinha, mas todas as pegadas levam diretamente à portinhola com vidro. Saga caminha pela neve, olha por cima do ombro, para ao lado da porta e bate. Mimi, saia agora. Ela bate de novo e espera alguns segundos antes de estender a mão e empurrar a maçaneta. Ela tenta empurrar e puxar, mas a porta está trancada. Mimi, você pode abrir a porta? Eu só quero conversar com você. Acho que você pode me ajudar. Saga acha que ouviu um barulho, o som de algo sendo arrastado pelo chão, algo pesado. Eu preciso entrar, ela diz.
Ela usa a pistola para quebrar a janelinha da porta, ouve os cacos caírem no chão do lado de dentro, e então roça o cano da pistola nas bordas para se livrar dos estilhaços maiores. O interior da casinha está completamente às escuras. Um fedor rançoso a atinge em cheio enquanto ela tenta enfiar o braço para alcançar a maçaneta. A manga da jaqueta se levanta um pouco e depois para. A abertura é muito pequena. Saga tira a jaqueta e a blusa e as joga no chão. Agora está vestindo apenas uma camiseta branca sem mangas. Seu top esportivo é visível através do algodão fino. Os braços esguios com músculos bem definidos estão cobertos de hematomas e arranhões. O frio parece estranhamente cortante contra a pele nua, e cada floco de neve que pousa sobre ela queima como uma faísca perdida de fogos de artifício. Ela tenta espreitar pela janelinha da porta. Não há movimento algum do lado de dentro. Segurando a pistola com a mão direita, ela se aproxima do buraco. Assim que passa o braço para dentro, a adolescente começa a gritar, tão alto que sua voz falha. Saga tenta alcançar a fechadura, mas precisa empurrar a mão ainda mais para baixo. A adolescente silencia de repente. Saga se encosta na porta, cortando a axila, alcança a maçaneta e encontra a chave, que ainda está na fechadura. Com dedos rígidos e congelados, tenta girar a chave. Ouve de novo o mesmo som de algo sendo arrastado, mas se força a continuar. Ela perde contato com a fechadura, então encontra a chave com as pontas dos dedos e tenta novamente. A fechadura clica e Saga retira o braço. Ela empurra a maçaneta, abre a porta e se afasta para o lado. Nada além de silêncio. Está muito escuro para ela conseguir distinguir alguém lá dentro. Mimi, vou entrar agora, Saga diz. Ela se agacha e precisa apoiar uma das mãos no chão para passar pela portinha baixa. O interior da casinha tem cheiro de umidade e roupa molhada. No breu, Saga esbarra em um móvel, inclina-se e vê um fogão de brinquedo com algumas pinhas e uma panelinha. A gente precisa conversar, ela diz com calma. Um vulto volumoso se move ligeiramente em um canto. A adolescente está sentada no chão, embrulhada em cobertores enquanto tapa as orelhas com as mãos. Quando Saga se habitua ao escuro, consegue ver o rosto pálido da adolescente, o olhar de terror em seus olhos e os lábios franzidos. Joanna arrasta o pai da família para a sala de jantar e o algema em uma das pernas da mesa pesada. Em seguida, rasga parte do biombo de tecido e cobre o corpo de Nathan. Nathan é seu amigo e colega desde que Joanna começou a trabalhar na Unidade Nacional de Investigação Criminal. Ele não consegue contar o número de vezes em que o visitou ao longo dos anos apenas para se sentar e organizar os pensamentos em sua companhia. Joanna percebe que um arco fino de sangue já vazou pelo tecido em torno da cabeça de Nathan. Dee está sentado em uma das cadeiras de espaldar alto da mesa de jantar. Está pálido, seu rosto brilha de suor, e ele desabotoou a gola do uniforme. Ambulâncias e mais policiais estão a caminho, Joanna avisa Dee. Mas seria ótimo se você pudesse ajudar a Saga a procurar a menina. Não podemos deixá-la escapar. O quê? Você dá conta de fazer isso? Eu só preciso. Acho que ouvi o que Bauer disse. Ingrid está morta. Eles a mataram? Isso é verdade? Sinto muito, Joanna diz. Eu sinto muito. Não. Fomos avisados. Você tentou nos impedir. Dee fala, esfregando vigorosamente o rosto com uma das mãos. Porra, o que há de errado com essas pessoas? A gente só estava tentando ajudar essa família. E eles? Eu sei. Joanna o interrompe calmamente. Eu não entendo. Só isso. Dee murmura, e olha para Joanna como se não conseguisse se lembrar de quem é. Vou atrás da garota, diz, e seu corpo cambaleia um pouco quando ele se levanta da cadeira. Não esqueça que ela é apenas uma criança, Joanna diz. Dee não responde e sai para o corredor, puxando a lanterna do cinto. A porta da frente se abre e fecha de novo, com violência excessiva. Os restos do biombo de tecido balançam no ar. Joanna tem certeza de que Valéria e Pelerina estão enterradas ali em algum lugar. Um adestrador de cães farejadores está a caminho. Supondo que ainda estejam vivas, não há tempo a perder. A temperatura caiu de 0 para 19 graus negativos nas últimas 24 horas. Joanna dá a volta na mesa, olha para a paisagem coberta de neve e então se volta para o homem. Ele está deitado com o rosto encostado no chão. Seu bigode loiro está escuro de sangue e um dos olhos está muito inchado. Você será levado sob custódia e formalmente preso em breve, Joanna diz. Mas se me ajudar, talvez sua situação possa melhorar um pouco. Você não entende, o homem balbucia. Eu sei que Valéria de Castro e Pelerina Bauer estão aqui em algum lugar. Foi legítima defesa, sobrevivência. Tome, Joanna diz, agachando-se para olhar o homem nos olhos. Eu poderia atirar em você, mas não atirei, porque preciso de respostas. Sei que vocês conheceram Jureg Walter. Você precisa me dizer o que ele obrigou vocês a fazerem. Capítulo 85. Dentro da casinha, Saga vestiu de novo a jaqueta. Ofereceu o próprio suéter para Mimi, mas ela não respondeu. É óbvio que a garota já se escondeu ali muitas vezes antes. Há cobertores, um saco de dormir, no canto um balde que cheira a urina velha, e o chão está atulhado de pacotes vazios de biscoitos, latas de bebidas e embalagem de doces. Então, por que você se esconde aqui? Não sei, a menina responde com voz inexpressiva. É porque não aguenta o que está acontecendo na sua casa. Mimi encolhe os ombros de modo quase imperceptível. Na verdade, viemos aqui porque estamos procurando uma mulher e uma menina, Valéria e Pelerina. Ah,
Saga pega seu celular e mostra algumas fotos delas. Mimi olha para elas muito brevemente, depois abaixa os olhos. No brilho frio da tela, seu rosto parece ter sido esculpido em gelo. Você reconhece as duas? Saga pergunta. Não. A adolescente responde e vira o rosto. Dê outra olhada. Não quero. A casinha volta a ficar às escuras quando Saga desliga a tela e guarda o celular de volta no bolso. O que quer que vocês tenham feito aqui, agora acabou. Durante algum tempo as coisas não vão ser muito agradáveis, virá uma porção de policiais e peritos, mas o resultado de tudo vai depender das respostas que você me der. Ah, vamos voltar para casa. Eu não posso, a garota diz com a voz trêmula. Eu entendo. Vi seu irmãozinho, Saga diz. Mimi começa a chorar assim que um faixe de luz penetra a escuridão no interior da casinha. Saga rasteja até a janela e ouve as teias de aranha se rasgarem ao abrir a cortina. É Jin que se aproxima com uma lanterna na mão. O faixe de luz forma um túnel em espiral que se projeta em direção à neve a cada passo que ele dá. Ele está seguindo as pegadas delas. Bauer, você está aí? Nós estamos aqui. Ela responde em voz alta. Ouvem-se passos pesados do lado de fora até a porta se abrir e de rastejar para dentro da casinha de brinquedo. Ofegante, ele pousa a lanterna num berço de boneca. O faixe de luz brilha através das barras, preenchendo o pequeno espaço. Os móveis são velhos e foram danificados pela umidade. O papel de parede cor-de-rosa está descolando. Há teias de aranha penduradas na lâmpada quebrada que pende do teto e o peitoril está coalhado de moscas mortas. Recebi ordem de vir procurar você. Ele murmura, derrubando o fogão ao se sentar no chão. A casinha rende quando Dee se vira e vai para cima da adolescente. A respiração dele está irregular, e do seu nariz escorre ranho transparente. Foi você, não foi? Você matou a minha parceira. Ele diz com voz angustiada, e de repente está segurando a pistola contra a cabeça da menina. Dee, tire o dedo do gatilho. Saga se apressa em dizer. Você tinha que matar Ingrid. Ele pergunta, com um soluço na voz. Se acalme, Dee. Saga diz, com firmeza. Tire o dedo do gatilho e abaixe a arma. A pistola balança na frente do rosto da adolescente. A testa de Dee reluz de suor, e seus olhos estão vidrados. Como se sente agora? Ele pergunta com a voz agitada, empurrando o cano da arma e fazendo a cabeça da garota balançar. Por favor, não faça isso, Saga pede. Eu sei que você está chateado, mas não foi. Qual é a sensação agora? Ele berra. Boa, a adolescente responde, olhando nos olhos. Mais uma vez a pistola estremece na mão do policial. Escute, Dee, não foi Mimi que matou Ingrid, Saga diz. Mas foi a mãe dela, Saga diz. Não sabíamos que ela estava lá, ela estava escondida. A mãe dela estava escondida no quarto do menino. Porra, qual é o problema de vocês? Ele diz em um fiapo de voz, abaixando a pistola. Saga toma a arma da mão dele, prende a trava de segurança, tira o pente de munição e remove a bala da câmara. Vá lá fora e mostra ao pessoal das ambulâncias onde estamos, ela diz. Ele limpa o nariz com as costas da mão e rasteja para fora da casinha. Bate a cabeça no batente e fecha a porta. Lamento que ele tenha ameaçado você. Ele será denunciado e vai precisar deixar a polícia, mas as pessoas às vezes fazem coisas terríveis quando morre alguém de quem elas gostam muito. Mimi assente com um fraco meneio da cabeça e olha para ela. Eu sei que você pode me ajudar, Saga diz. Você não entende, eu não posso. Dê uma olhada nessas fotos de novo, Saga diz, mostrando as imagens de Valéria e Pelerina em seu celular. Eu sei quem elas são, a garota Rosna, afastando o celular. Elas são as culpadas de tudo, você não entendeu ainda? Essas duas aí que queimaram meu irmão, mataram ele. Elas fizeram isso e vão se safar? Não está certo, elas estragaram tudo. Saga se senta no chão ao lado da menina e põe um braço em volta de seus ombros. Em voz baixa, Mimi conta sobre o homem da polícia secreta russa. Ela não se lembra do nome dele, mas ele rastreou o paradeiro da mulher e da criança através da Ucrânia e da Polônia até a Suécia. Ambas têm uma grave doença mental. Elas se conheceram no Instituto Serbsky e conseguiram escapar de lá. A mulher e a criança fizeram um pacto. Viajam de um país para outro, concentram-se em uma família específica e matam todos, um por um. Elas sempre começam com o filho mais novo, Mimi sussurra. Onde elas estão agora? Você sabe? Mimi respira fundo, trêmula, e explica que o homem da polícia secreta vai levar as duas embora da Suécia e assegurou que elas vão enfrentar a justiça na Rússia. Eu sei que é errado fazer esse tipo de coisa, mas aqui na Suécia elas receberiam tratamento médico, seriam libertadas, depois iriam aqui matar a gente. Na Rússia as duas vão ser mandadas para a colônia penal 56 e vão ficar lá pelo resto da vida. Saga mostra uma foto de Jurek no celular. É este o homem? Mimi abaixa o olhar e faz que sim com a cabeça. Você sabe onde Valéria e Pelerina estão agora? Não, ela diz baixinho. Eu preciso encontrar as duas, porque elas não mataram ninguém. Meu irmãozinho, elas mataram ele, queimaram o rosto e quebraram os braços dele. A adolescente começa a chorar e soluçar muito alto, com a boca aberta. Mimi, você viu isso acontecer? Com seus próprios olhos? A menina continua chorando. Você nunca viu que matou seu irmão, viu? Mimi se acalma um pouco, mas sua respiração ainda está entrecortada. Ele contou tudo pra gente. Ela funga. Cada detalhe. Estava muito arrependido de não ter chegado aqui a tempo de salvar o Axel. Esse homem não trabalha para a polícia secreta russa.
Foi ele quem matou seu irmão, e Valéria e Pelerina estão enterradas vivas em caixões em algum lugar. Porque é isso que ele faz. A menina fica de joelhos e vomita no balde. Faz uma pausa para puxar o ar e vomita de novo. Ela se senta largando todo o peso do corpo, encosta-se à parede e limpa a boca na manga da camisa. Me mostre, Saga diz. Joanna está junto à janela da sala de jantar, olhando para a casinha de brinquedo. A luz da lanterna de Jim brilha através da porta aberta e das 3 janelas, espalhando-se pela neve como uma cruz. As pegadas já desapareceram por completo. Pelo reflexo no vidro, Joanna vê a grande mesa de jantar e o homem caído no chão. Ele está deitado de lado com as mãos sobre a cabeça. Joanna lhe disse que em breve chegarão cães rastreadores, mas o homem mantém o silêncio, embora Joanna suspeite que ele está começando a perceber que cometeu um erro. De súbito a luz dentro da casinha de brinquedo muda, e Saga rasteja para fora segurando a lanterna. Ela se vira e ajuda a menina a sair. Elas caminham na direção da casa através da neve alta. Apesar da luz fraca e das nuvens de respiração em torno da boca de ambas, Joanna pode ver a mudança na expressão sombria do rosto delas. Joanna as encontra no corredor, e depois a segue escada abaixo até um cômodo com móveis de cor marrom e uma mesa de bilhar. O teto é baixo e há um leve cheiro de porão embolorado. A menina tenta empurrar a mesa de bilhar para o lado. Joanna se aproxima para ajudar. As rodinhas de metal sob as pernas da pesada mesa deixam marcas fundas no tapete persa. Ninguém diz nada. Devagar, empurram a mesa para o lado até ela bater na parede. Um porta-retrato chacoalha e uma das bolas que sai e cai da mesa em cima de uma almofada. Joanna e Mimi puxam o grande tapete na direção oposta. Um retângulo denteado, de aproximadamente 1 metro de largura por 2 de comprimento, foi cortado nas tábuas do assoalho. Joanna pega a faca, puxa uma das bordas para cima, segura com os dedos e levanta o painel. As vigas da camada de isolamento sob a casa sobem junto com as tábuas levantadas. Ele agarra com mais firmeza e arranha o antebraço ao arrastar o painel para o lado. A menina afundou no chão ao lado da mesa de bilhar e cobriu as orelhas com as mãos. Joanna vai até a abertura e sente o ar gelado que sobe através dela. Ai, meu Deus, ele sussurra. Depressa, Saga choraminga. Embaixo do assoalho há 2 caixões sem pintura com correias ao redor das tampas. Estão rodeados de lascas de madeira e serragem. O único som que se ouve é a respiração acelerada de Saga. Capítulo 86. Inquieto, Joanna anda para cima e para baixo no corredor do pronto-socorro do Hospital Karolinska em Udinge, à espera de notícias. Ele perdeu a conta do número de vezes que já passou pelas 2 cadeiras surradas da enfermaria e pela mesa lotada de folhetos informativos. Seu cabelo está uma bagunça, seu rosto cansado e preocupado, os olhos assumiram um intenso cinza prateado e a camisa e a calça estão amarrotadas. Ele lavou o rosto e as mãos para tirar o grosso do sangue e da sujeira. Imagens aleatórias da confusão no porão da casa teimam em perturbá-lo. Fragmentos da cena, repentinamente iluminados pelo facho da lanterna, passam por sua mente. São imagens horrendas. A morte brutal de Nathan, os 2 caixões no alçapão sobre a casa, o fedor dos corpos, o medo nos olhos dos paramédicos e os gritos da adolescente enquanto era levada por uma policial. Mais ou menos pela 40ª vez, Joanna para diante das janelas de vidro das portas escuras no final do corredor, vê as costas dos 2 policiais uniformizados que montam guarda na entrada, vira e começa a andar de volta. A segurança no hospital é rígida. 16 policiais estão de vigia no pronto-socorro, mas Joanna sabe que nada está acabado enquanto não capturarem Jurek Walter. As portas no final do corredor se abrem automaticamente, e uma senhora idosa é levada em uma maca com rodinhas. Joanna se lembra da reação de pânico de Saga. Ela estava segurando a lanterna com as 2 mãos, mas não conseguia ficar parada. Trêmulas, as sombras se sacudiam e balançavam nervosas pelas paredes. A angústia de Saga era como a de um animal enjaulado, impossível de extravasar. Joanna continua zanzando pelo corredor. 4 trilhos de madeira coem horizontalmente ao longo das paredes para servir de anteparo e impedir estrago de batidas de carrinhos e maçãs. As luzes no teto cintilam como névoa no piso de linóleo cinza. Ele não consegue parar de pensar na cena. Joanna deu pancadas para desengatar os ganchos, que se soltaram com um estalo, e depois rasgou as correias, arranhando as costas na borda áspera das tábuas cerradas do assoalho. A luz intensa da lanterna atravessou a poeira que seus sapatos tinham levantado do solo seco. Ele agarrou com as 2 mãos a tampa do primeiro caixão e puxou, jogando-a de lado. Valéria estava estendida ali, coberta com um cobertor cinza, como um cadáver envolto em uma mortalha após um terremoto. O rosto cinzento e sujo estava imóvel, os lábios rachados e os olhos fechados. Valéria só reagiu quando a luz forte atingiu seu rosto e ela começou a tatear à procura da tampa. Chega, ela soluçou, tentando se levantar. Valéria, sou eu, Joanna, ele disse. Encontramos vocês. Estamos aqui agora. O corpo inteiro de Valéria tremia. Sem conseguir acreditar que era Joanna, ela não parava de agitar os braços e acabou acertando uma pancada na boca dele. Ele a ajudou a sair, e o cobertor escorregou enquanto ela lutava para passar por cima da borda do caixão. Aturdida e confusa, Valéria piscou na luz ofuscante e quase caiu. Depois começou a rastejar em direção ao outro caixão. Pelerina. Ela choramingou enquanto tentava forçar a abertura da tampa. Ela estava muito fraca e não conseguia usar as mãos inchadas. As unhas estavam quebradas e as pontas dos dedos ensanguentadas.
Abra o caixão. Saga gritou. Você precisa abrir. Joanna para no corredor e se encosta na parede com as duas mãos. Duas enfermeiras passam correndo em uniformes azul claros. Ele olha para as tiras de fita adesiva no chão que indicam onde os carrinhos e as camas devem ser deixados, mas a única coisa que consegue ver é o quarto do porão. Coletes amarelos com largas faixas refletivas, botas molhadas, ele puxando Valéria para longe do segundo caixão e a entregando para os primeiros paramédicos que chegaram ao local. Um dos paramédicos começou a chorar. A maca bateu na lateral da escada, derrubando lascas de tinta no chão. Saga largou a lanterna, que quicou na borda das tábuas do assoalho, aterrissou no solo seco ao lado do caixão de Valéria e rolou sobre a casa. Joanna cortou as correias do outro caixão, largou a faca e ergueu a tampa. Saga gritou com toda a força até sua voz falhar e alguém tentou segurá-la, mas ela se desvencilhou e caiu de joelhos na borda do alçapão cerrado de forma grosseira, sussurrando o nome da irmã. Vestindo calça larga e uma jaqueta acolchoada azul, Pelerina estava deitada no caixão. Seu rosto pálido estava completamente imóvel, e ela não reagiu à luz das lanternas dos paramédicos. Sua boca pequena redonda estava contraída, as maçãs do rosto salientes. Com delicadeza, Joanna levantou o corpo de Pelerina para tirá-la do caixão, amparando-a contra o peito como uma criança adormecida, uma das mãos atrás do pescoço da menina e a cabeça aninhada contra seu rosto. Não conseguiu ouvir os batimentos cardíacos, não sentia o pulso. Não, Saga soluçou. Outra maca chegou assim que Joanna detectou um leve hálito na boca de Pelerina. Acho que ela está viva. Depressa, ela está viva. Ele gritou. Levem a menina, ela deve estar com hipotermia. Pesando nas garrafas de plástico e nos sacos vazios do outro caixão, Joanna cambaleou para frente e estendeu a menina para os dois paramédicos. Eles a deitaram suavemente na maca. Saga acariciou o rosto da irmã e repetiu várias vezes no ouvido dela que agora ia ficar tudo bem. Pela enésima vez, Joanna anda até o final do corredor, olha para os dois policiais, vira e faz o caminho até a porta da sala de emergência. Enterra a mão no cabelo e se senta numa das cadeiras, que rende quando ele se inclina para trás, apoiando a cabeça contra a parede. Está prestes a se levantar de novo quando a porta se abre e entra uma médica vestindo uma blusa de mangas curtas e calça branca. Joanna Lina, ela diz. Ela está consciente? Tentei dizer a ela que o melhor seria descansar antes de ver alguém, mas ela foi inflexível e insistiu em ver o senhor. Como ela está? É muito cedo para dizer. Está extremamente fraca. A médica explica que ainda estão esperando os resultados dos exames, mas que em sua opinião Valéria não corre mais risco de morrer. Quando foi trazida, estava sofrendo de sepse, desidratação aguda, desnutrição e, sobretudo, hipotermia. Na ambulância, tinham registrado uma temperatura corporal de 32 graus, mas nas últimas 5 horas haviam conseguido restabelecer os níveis normais, usando ar quente e aquecimento interno. As mãos e os dedos dos pés tinham ulcerações provocadas pelo frio, mas parece improvável que tenham que ser amputados, como se temia inicialmente. Joanna agradece à médica, bate de leve na porta e entra. Valéria está deitada em uma cama com as grades de ambos os lados levantadas. Seu rosto está pálido e encovado. Ela está conectada a um oxímetro de pulso, uma máquina de eletrocardiograma e um monitor de pressão arterial. Recebe oxigênio pelo nariz e tem cânulas na parte interna dos 2 braços. Valéria, ele diz com voz suave, se aproxima e toca a mão dela. Ela abre os olhos cansados. Obrigado por me encontrar, policial filho da puta. Ela sorri. Disseram que você vai ficar bem. Eu já estou bem. Ela franze os lábios, ele se inclina e a beija. Eles se entreolham por um momento, então voltam a ficar sérios. Eles não me contam nada sobre Pelerina, ela diz. Para mim também não. Ela mal tinha pulsação quando a encontramos. As pálpebras de Valéria estão pesadas e ela deixa que se fechem. Seus cachos escuros estão espalhados sobre o travesseiro, quase alcançando a fina cabeceira de pinheiro embutida na estrutura cromada da cama. O que aconteceu naquela casa? Ela pergunta, abrindo de novo os olhos. Quero dizer, por que estavam fazendo aquilo com a gente? É muito cedo para falar. Você precisa descansar. Vou ficar aqui com você. Valéria umedece os lábios secos. Mas eu preciso saber. Ela insiste. Descobri que estavam com raiva da gente. Achavam que a morte do filho deles era nossa culpa. Ao que parece, Jurek inventou alguma história, mas não sei os detalhes. Foi Saga quem conversou com a filha deles. Joanna explica, puxando a cadeira para junto da cama. Ele só tem tempo de dizer que Nathan e uma colega policial de Sodertalje foram mortos na operação antes de Saga entrar no quarto. Ela obviamente chorou muito. Seus olhos estão vermelhos e inchados. Sedaram a Pelerina. Ela diz em voz baixa. O estado dela é crítico. Aumentaram a temperatura corporal, mas estão tendo problemas com o coração dela. Está batendo muito rápido. A voz de Saga fica embargada e ela engole em seco. Tiveram que usar um desfibrilador para desacelerar. E se ela não acordar nunca mais? Saga sussurra após uma pausa. Aquele caixão vai ter sido a última experiência dela na vida. Escuridão, solidão. Nós duas conversamos o tempo todo, Valéria diz, e começa a tossir. Conversaram? Saga pergunta, virando-se para Valéria com um olhar desesperado. Ela não estava com medo, eu juro, não estava. Valéria continua. Ela estava com frio e com sede. Mas estávamos uma ao lado da outra, e ela só precisava chamar meu nome que eu falava com ela. Ela tinha certeza de que você iria resgatá-la, e você fez isso. Ela nem sabe que eu estava lá, Saga sussurra. Acho que ela sabe,
Valéria diz. Melhor eu voltar para ela. Saga diz baixinho, e assoa o nariz. Claro, Joanna concorda. Você soube que o promotor em Soderton mandou colocar o pai sob detenção preventiva. Saga pergunta, jogando o lenço de papel na lixeira ao lado da pia. Sim, Joanna diz. Então, por que estavam fazendo aquilo com a gente? Valéria pergunta. Foi Jurek. Ele destruiu aquela família. Saga diz. Não fizeram mal nenhum a ele, mas Jurek precisava do local e da lealdade deles por algumas semanas. Então assassinou o filho mais novo e botou a culpa em você na pelerina. Fez com que odiasse vocês duas. Isso é terrível. Valéria sussurra, e mais uma vez tosse sem forças. Não há ninguém que possa deter esse homem? Sim, Joanna responde. Não você. Você já fez mais do que o suficiente. Ela se apressa em dizer. Valéria, vou ficar aqui até você se sentir melhor. Joanna diz. Mas isso ainda não acabou. Jurek Walter não acabou. Ele vai voltar para te pegar. Não precisa ter medo agora. Há 16 policiais aqui no hospital, e isso manterá afastado. Mais cedo ou mais tarde, porém, o nível de proteção vai ser reduzido. O que você está planejando? Saga pergunta. Vou continuar com a constelação. É uma aposta, mas a estrela que representa o coração de Pollux está localizada numa ilhota no Lago Malaren. Você sabe que não pode fazer isso sozinho. Saga diz com voz pesada. Eu ficaria feliz de ir junto, você sabe, mas tenho que ficar com a pelerina. Preciso estar aqui quando ela acordar. Eu dou conta. Escute o que ela está dizendo. Valéria intervém, a voz agitada. Joanna, você não pode fazer isso sozinho. Saga repete. É muito perigoso. Você sabe disso. Você tem que falar com Carlos. Não adianta. Uma pequena equipe da unidade de resposta rápida. Saga implora. Não. Joanna insiste. Que tal Rinus alocar? Você não pode ligar para ele. Ele pode estar aqui em algumas horas. Saga diz. O rosto de Joanna se enrijece e ele apoia uma das mãos na estrutura cromada da cama. Eu achava que você não soubesse a respeito de Rinus. Ele diz calmamente. Você falou sobre ele depois que Giza morreu. Você estava quase morto, mas entendi que confiava nele. Não pode pedir ajuda a ele? Não. Joanna responde, olhando para ela com olhos que nunca tiveram expressão mais sombria. Ai, não. Saga diz com medo na voz. Joanna, me diga que não é verdade. É muito grave? Ele pergunta em tom ríspido. Quando Jurek pegou a pelerina, entrei em pânico e tentei falar com você. Eu não tinha outra escolha. Saga, Joanna diz, levantando-se com dificuldade. Eu estava em pânico, ela diz, com voz quase inaudível. Pensei que você poderia me dizer onde estavam os restos mortais do irmão do Jurek. O que você fez? Joanna pergunta. Ela esfrega os olhos com força para se livrar das lágrimas. Provavelmente não é nada, mas pensei que você precisaria de ajuda para se esconder. Nils faria qualquer coisa por você, mas ele não é durão. Não desse jeito. Por isso pensei no Rinus. Daí liguei para a casa dele em Amsterdã e falei com um cara chamado Patrick. Ele disse que Rinus estava no trabalho e dei a ele meu número. Mas ninguém nunca me ligou de volta. Existe alguma maneira de Jurek ter acesso ao seu telefone? Desculpe, Saga sussurra. Então ele vai pegar a minha filha, Joanna diz, e começa a caminhar em direção à porta. Corra, Valéria diz. Joanna ouve Saga se desculpando mais uma vez pouco antes de a porta se fechar atrás dele. Capítulo 87. Metódica, Lume desloca a mira de visão noturna pelo meio da Zona 1, demorando-se nos arbustos e móveis de jardim antes de passar para a casa principal abandonada. Tudo está estranhamente quieto esta noite. Ela olha para a porta lacrada com tábuas e as folhas de compensado empenadas sobre as janelas. Abaixa a mira para obter um panorama mais amplo e fica atenta. Não pode deixar a concentração relaxar. A temperatura esteve abaixo de zero nos últimos dias, e o céu está excepcionalmente claro para esta parte da Europa. Sem a visão noturna, a velha casa é invisível na escuridão. De tempos em tempos, os faróis dos caminhões na rodovia brilham através dos arbustos e das árvores. Luz cinzenta cai como uma cúpula sobre o vilarejo mais próximo, Marese, e ao longe as luzes de verde são capturadas por partículas no ar, formando uma aurora incolor no céu noturno. Lume ergue novamente a visão noturna e se aproxima da oficina, examinando o maquinário coberto de vegetação na valeta. Ela sempre achou que aquele trambolho parecia um enorme modelador de cabelo. Na verdade, é o rolo giratório dianteiro de uma colheitadeira. Devagar, ela segue a esburacada trilha de cascalho que leva à oficina, contornando toda a campina até a cancela onde se despediu do pai. Tinha sido de madrugada, a névoa pairava sobre os campos. Ela pensa em como sua autoconfiança se evaporou e começou a chorar. Enquanto examina a estreita estrada que leva a Hirschberg, Lume se permite contemplar o terrível pensamento de que enviou o pai a uma missão da qual ele talvez nunca mais volte, diretamente para a pessoa de quem ele queria se esconder. Naquele primeiro dia, quando ficou sozinha com Rinus, tudo estava tenso e quieto. Eles continuaram com suas tarefas, seguindo a rotina, mas mesmo depois de completar um turno, fazer uma refeição, tomar banho e dormir por algumas horas, ainda havia muito de tempo de sobra. Começaram a fazer companhia um ao outro, preparando café, falando amenidades e, por fim, conversando sobre assuntos sérios. Rinus entendeu que ela estava triste após a briga com o pai. Ele contou sobre a ocasião, muitos anos atrás, em que ouvirá falar de Jurek Walter pela primeira vez.
Joanna me ligou de uma linha segura e falei sobre este lugar. Sei que ele queria vir para cá e se esconder com você e sua mãe, mas no final decidiu outra coisa. Você devia ter o quê? Uns 4 anos quando foi embora da Suécia? 3, ela respondeu. Mas você está viva e tem uma vida. Ela assentiu na escuridão e em seguida olhou pelo binóculo para a estufa ao longe. Eu tenho uma vida. Cresci com minha mãe em Helsinki. Era muito tímida, Lu me disse. E agora moro em Paris e tenho uma porção de amigos. É ridículo. Tenho um namorado lindo. Nunca pensei que isso fosse acontecer. Quer dizer, eu sempre pensava, você sabe, quem ia me querer? Os jovens são muito descuidados com a própria juventude, e nos murmurou. Pode ser. Joanna sabe que você tem um namorado? Eu comentei. Sim. Que bom. Ele meneou a cabeça, enquanto desloca a cadeira e a mira de visão noturna para a zona 3. Lume pensa na primeira conversa com Rinus. Sem nenhuma urgência, vai buscar a garrafa de água, o cobertor e o rifle de precisão. Põe a arma no chão à sua frente, encostada na parede. Ela senta e varre a escuridão com a vista. As únicas coisas que consegue enxergar através da escotilha são as luzes vermelhas na antena de telecomunicações e o brilho distante de Eindhoven, a cerca de 20 quilômetros de distância. Perto da estação central há um hostel onde Joanna alugou um quarto para ela caso precise fugir da oficina. Lume está prestes a erguer a mira de visão noturna novamente quando Inu chega com 2 latas de Coca-Cola e um saco de pipoca quente. Ainda não é hora do turno dele, mas ele aparece cerca de 1 hora antes para terem tempo de conversar. Você conseguiu dormir? Um olho de cada vez, ele brinca, entregando uma das latas a ela. Obrigada. Lume põe a lata no chão ao lado do rifle. Em seguida começa a verificar a parte mais próxima da zona, o trecho de cascalho e a cerca de arame farpado caindo aos pedaços diante da campina. Rinus come pipoca em frente ao monitor que mostra o interior da garagem e as imediações da oficina. Lume desempenha sua rotina habitual, esquadrinhando o setor em seções, passando da campina até o arvoredo de onde sai o túnel secreto. Eu estava pensando sobre o que você disse hoje de manhã, sobre até hoje nunca ter tido conversas muito longas com seu pai. Rinus diz. Eu também nunca tive com o meu. O nome dele era Será. Eu já te disse isso? Esse nome você só encontra aqui. Ele nunca nem pôs os pés ao norte do rio Vaal. Éramos muito católicos. Não sei. Meu pai tinha boas intenções, mas a igreja era como uma prisão para mim. E sua mãe? Ela foi me ver com Patrick em Amsterdã algumas vezes, mas acho que nunca entendeu de verdade que ele é o amor da minha vida, mesmo dizendo que íamos nos casar. Saga desloca a visão noturna para a grande pá de escavadeira perto da linha das árvores. Antes de conhecer o Laure, eu estava saindo com um homem mais velho. Ele era casado, dono de uma galeria de arte, Lume diz. Também tentei isso, Rinus diz, colocando a pipoca no chão. Bem, ele não tinha uma galeria, mas era mais velho, complexo de pai. Ela sorri. No começo fiquei muito lisonjeado, impressionado com tudo o que ele me dizia. Mas não deu certo. Ele me depreciava por minhas opiniões o tempo todo. Lume solta um suspiro de solidariedade. Eu terminei com o dono da galeria porque ele queria me instalar em um apartamento que alugava. Aí eu estaria disponível como amante dele sempre que lhe conviesse. O Laure me parece muito melhor, Rinus diz. Sim, ele é. Ainda precisa trabalhar algumas coisas, mas ele é bem legal. Às 2 horas em ponto, Rinus assume e move a cadeira para a zona 5. Lume lhe entrega a visão noturna e o rifle e fica atrás dele com a lata de Coca-Cola na mão. Como fica a faculdade enquanto você está fora? Rinus pergunta. Eu não sei. Eu deveria estar trabalhando em um projeto gráfico sobre o tema integração disfuncional. O que é isso? Não faço ideia, Lume responde com um sorriso. Provavelmente é o que eu deveria estar descobrindo. Isso me faz pensar nas famílias e na maneira como elas. Sei lá, elas nunca parecem muito bem ajustadas. Talvez esse enfoque seja um pouco simplista demais. Amor ou sexo, ele sugere. Muito bom, Rinus. Lume sorri. Um lampejo de gênio criativo. Ele ri e se abana com a mão. Lume ri, olha as horas e diz que vai preparar uma refeição para ele assim que acabar de fazer seus exercícios. Ela caminha em direção às fendas de disparo de frente para a garagem. Afasta a cortina, dá a volta nas escadas que levam ao térreo, abre a porta e passa pela cozinha. O quarto de Lume está quente, e ela diminui um pouco o termostato do aquecedor. Encontra uma calcinha limpa, em seguida pega no chão a bolsa onde ficam as roupas de ginástica. Quando volta, ouve o piso do corredor render atrás dela. Pensando que deixou cair alguma coisa, ela para e se vira. Vê apenas a porta fechada do último quarto e a saída de emergência bloqueada onde se lêem as palavras Tire Vai to Heaven. Ela passa novamente pela cozinha, entra pela porta no alto da escada e desce até o andar térreo. Quando passa pelo depósito onde guardam a comida e as armas, Lume ouve o tic-tac baixinho do quadro elétrico ao lado do guarda-roupa. Em um de seus primeiros dias ali, ela tentou se enfiar à força por entre as roupas penduradas a fim de verificar uma rota de fuga. Ergueu e empurrou a pesada viga de aço para o lado, abriu a porta e sentiu o ar frio do túnel subir e atingir seu rosto. Ela põe a bolsa no banco de madeira do vestiário, veste suas roupas de ginástica e pendura num dos ganchos a calça cargo, o suéter e a camiseta sem mangas. Põe um pé em cima do banco e amarra o cadarço, vê uma barra de madeira solta levantada a alguns centímetros na outra extremidade e pensa, por puro hábito, que poderia arrancá-la e usá-la como arma, se necessário. Lume vai para a sala de exercícios e pedala uma bicicleta ergométrica por 1 hora em um ritmo relativamente rápido.
Depois faz flexões e abdominais no chão frio antes de voltar ao vestiário, tirar as roupas suadas e entrar no banheiro. Ela tranca e verifica a porta. O cômodo úmido está gelado sob seus pés, e arrepios de frio percorrem seu corpo inteiro. Toda vez que toma banho, ela verifica o armário do banheiro, tira o saco plástico que contém a pistola e confere se está devidamente carregada. A cruz da mira nesta arma é um pouco estreita demais para seu gosto. Idealmente, a lacuna não deveria ser tão pequena quando a velocidade é mais importante do que a precisão absoluta. Ela guarda a arma de volta, fecha a porta espelhada e olha para o rosto cansado. A lâmpada no teto pisca. Há uma fina camada de poeira sobre sua cúpula de vidro branco. A luz se espalha pelo teto como um círculo nebuloso. Afastando a cortina branca com uma das mãos, Lume abre o registro e sai do caminho quando a água começa a cair do chuveiro no teto. Só um homem optaria por ter um chuveiro sem uma ducha manual, ela pensa. As primeiras gotas formam um círculo cinza no poliéster branco. O ruído alto preenche o banheiro. Lume espera a temperatura aumentar até que o vapor da água envolva e o espelho comece a embaçar. Capítulo 88. Lume entra no chuveiro, puxa a cortina atrás de si e estremece quando a água quente escorre por seu corpo. Está pensando em Laurie, sentado na cama dela, dedilhando o violão com um cigarro entre os lábios. A água cascateia sobre sua cabeça, respingando nas paredes e na cortina. Ela começa a se aquecer. Os músculos relaxam depois de terem ficado tensos por tantas horas. Lume ouve um som de algo raspando pelas paredes e empurra a cortina a fim de olhar para a fechadura. O ar mais frio a atinge. Há pequenas pérolas de condensação na pia e no vaso sanitário. Depois do banho, ela vai cozinhar espaguete, abrir um pote de molho pesto e talvez tomar meia taça de vinho antes de ir para a cama. Ela ensaboa as axilas, os seios e as coxas. A espuma desce pela barriga e pelas pernas e desaparece no ralo. Ao se molhar, a cortina branca fica ligeiramente translúcida. O móvel de madeira sob a pia parece uma sombra escura, como uma pessoa agachada. Lume fita o chão e não consegue deixar de pensar no pai. Está preocupada porque ele ainda não mandou notícias. Ela inclina a cabeça para trás, fecha os olhos e deixa a água lavar o rosto e escorrer pelas orelhas. Em meio ao barulho suave da água, Lume imagina ouvir vozes, homens gritando. Ela tira a água dos olhos, cospe e olha outra vez para a cortina trêmula, para a sombra sob a pia. É apenas o armário do banheiro, só isso. Quando estica o braço para pegar o shampoo, a lâmpada pisca de repente. A luz diminui um pouco, depois tudo fica completamente às escuras. O coração de Lume começa a martelar no peito. Ela desliga o chuveiro, afasta a cortina e escuta com atenção. Consegue ouvir apenas as gotas de água que continuam caindo no chão. Lume se seca rápido na escuridão. Pega a pistola no armário, solta a trava de segurança e consegue encontrar a porta, que destranca e empurra com cautela. As dobradiças rangem suavemente quando a porta se abre. Tudo está escuro como breu. Lume pega a bolsa, se veste às pressas e empunha de novo a pistola. Atravessa os cômodos sem fazer barulho, se agacha, abre a porta e espreita lá fora. Todo o andar térreo está mergulhado na escuridão. Ela se põe a escutar e tem a impressão de ouvir passos no andar de cima. Desliza uma das mãos pela parede até encontrar o quadro elétrico, abre a escotilha de metal e, tateando, procura os interruptores e disjuntores. Estão todos na posição correta. Em teoria, é impossível cortar a eletricidade, a menos que alguém tenha uma escavadeira e consiga atingir o cabo subterrâneo. Lume se vira. Uma luz cinza se reflete nas paredes. Está vindo do andar de cima. Ela ouve passos na escada. Uma luz bruxuleante chega ao andar térreo. Lume recua rápido, encosta o corpo na parede e levanta a pistola porque sabe que não há como entrar no armário de roupas sem ser vista. Seu suéter está úmido e frio nas costas por causa do cabelo molhado. R-Nus, com uma lanterna numa das mãos e a pistola na outra. Estou aqui, ela diz na escuridão, apontando o cano da pistola para o chão. Lume? A voz dele é cautelosa, mas ele não parece alarmado. Eu verifiquei o quadro elétrico, Lume diz. Não há nenhum fusível queimado, nem nada. Voltam para cima, passam pela cortina e entram na sala de vigilância. O monitor que mostra imagens das câmeras de segurança está apagado. Enquanto Rinu se desloca entre as várias zonas, Lume abre uma caixa de madeira e troca a pistola por um G-36 Kurs, um bom rifle de assalto de cano curto fácil de manusear em espaços fechados. Insere um carregador de munição. Enfia mais 2 nos bolsos da calça. Tudo bem, há um corte total de energia ao sul daqui, Rinus diz, abaixando o binóculo. Miles e Vert estão às escuras. Na verdade, fiquei com um pouco de medo, Lume confessa, indo até ele. Eu estava no banho quando tudo apagou. Quero que nós dois permaneçamos em alerta, máximo até segunda ordem. Ele diz. Tá legal. Ela responde e vai conferir a Zona 5. Ela usa a visão noturna para perscrutar a fazenda vizinha e o velho ônibus. Não há luzes em nenhuma das janelas. É tudo escuridão. Lume verifica os prados, as valetas e as cercas da zona mais depressa do que o habitual antes de seguir em frente. Inclinando a mira de visão noturna em um ângulo mais baixo, ela acompanha lentamente a trilha de cascalho que sai da oficina, dá a volta no prado e vai até a cancela fechada. De repente ela se detém, quase que por instinto. Viu o movimento. Seus olhos registraram e ela reagiu antes que seu cérebro processasse a informação.
Ela esquadrinha a trilha vazia e recomeça. A algumas centenas de metros da cancela, ela diminui a velocidade. Há algo na valeta. As ervas daninhas estão se mexendo. Lume solta o ar quando um gato preto pula e corre pela trilha. A luz deve voltar daqui a pouco, Rinus diz. Espero que sim, ela responde. O sistema de alarme mudou automaticamente para baterias de reserva que duram cerca de 48 horas, mas as câmeras de segurança foram desligadas se a porta hidráulica não funciona sem a energia da rede de abastecimento. Lume levanta a visão noturna novamente e observa a casa abandonada, os arbustos e velhos móveis de jardim, a porta e as janelas lacradas com tábuas, o cano de esgoto caído e o barril de água da chuva. O vento sopra folhas secas pelo terreno. Ela está prestes a verificar a estrada principal quando percebe que a cancela está aberta. Rinus, ela diz, e um arrepio percorre sua espinha. Um carro, ela continua. Um carro passou pela cancela com os faróis apagados. Ela não consegue enxergar o rosto do motorista. Rinus corre e toma a visão noturna da mão dela. Jurek Walter, ele diz, sem preâmbulos. Não tem como a gente ter certeza disso. Lume, está acontecendo. Fique com sua bolsa por perto, ele diz, e rapidamente veste um colete à prova de balas. Capítulo 89. Ambos ouvem o barulho do motor do carro que se aproxima da oficina com as luzes apagadas. De alguma forma, Jurek Walter encontrou o esconderijo e sabotou a subestação elétrica nos arredores de Verte para cortar a energia. Lume pinta o rosto de preto e limpa as mãos num trapo, veste a jaqueta camuflada e calça um par de tênis ultra-resistente de material sintético. Rinus está ocupado com as caixas de munição, iluminadas pelo facho tênue da lanterna. A luz fraca se reflete em uma caixa aberta de balas da OTAN de 5,56x 45mm. As pontas de cobre dos projéteis cintilam. Inúmeras vezes eles ensaiaram táticas para uma ampla variedade de cenários possíveis. Lume sabe que pode simplesmente pegar a mochila e escapar pelo túnel, mas, por algum motivo, Jurek quer que eles o vejam chegando. Não tem certeza de que Jurek está de fato no carro. Talvez esteja em algum outro lugar, vigiando com uma câmera, esperando que ela saia correndo do esconderijo como um coelho assustado. Rinus pega um recipiente de plástico repleto de carregadores com diferentes combinações de munição, traçante, capaz de perfurar blindagem, cartuchos de munição viva, e o leva até uma das janelas. Os carregadores são transparentes, de modo que é possível ver que tipo de munição contém. Na escuridão total, porém, Rinus tem seu próprio sistema para identificá-los com a ponta dos dedos. O carro se aproxima devagar pelo pátio, em um ângulo que exige que Lume ou Rinus abra completamente a escotilha e se incline para conseguir acertá-lo. Quantas pessoas você acha que estão dentro do carro? Lume pergunta. Meu palpite é que são 2. Ele diz. Mas podemos dar conta de 8, foi o que falamos. Rinus dobra uma folha de plástico e arrasta uma caixa de madeira pelo chão. Difícil mesmo seria se ele tentasse incendiar o edifício, Rinus diz, abrindo a caixa. Mas seu pai achou que isso não era provável, uma vez que Jurek quer levar você viva. Rinus tira 3 pacotes de explosivos plásticos e guarda 2 em sua sacola de lona verde. Depois corta o terceiro ao meio, sem retirar o invólucro de proteção, e limpa a faca na calça. O explosivo exala um leve cheiro de amônia. De uma caixa menor ele puxa 4 estupins russos com detonadores potentes e deixa a caixa cair no chão. Eu não acho que ele vai tentar derrubar a porta. Ele demoraria muito tempo para conseguir explosivos ou rifles antitanque na Holanda. Você acha que ele trouxe uma escada? Não sei, mas alguma coisa ele planejou. Rinus diz, desligando a lanterna. Porque se eu fosse invadir este lugar, optaria pela saída de emergência. E presumiria que ela estava vigiada e minada. Certo? Por isso Rinus não tem a intenção de minar a porta, mas sim um corredor um pouco adiante. Movendo-se rápido, ele tateia o caminho através da escuridão, afasta a cortina e a põe de volta no lugar, passa às pressas pelas escadas e pela porta. Liga a lanterna mais uma vez, corre até o quarto de Lume e põe a sacola no chão. Rinus olha para a saída de emergência lacrada no final do corredor, calcula o tamanho e o número das passadas e o padrão de movimento. Logo atrás do batente da porta do quarto de Lume, fixa com fita adesiva um pacote inteiro de explosivo, a cerca de 1 metro do chão. A carga é completamente invisível do corredor e poderosa, o suficiente para mandar pelos ares metade do andar de cima. Ele enfia o detonador dentro da massa cinza do explosivo. Em seguida, retira da parede oposta uma pintura com motivo religioso, prende um fino fio de nylon ao prego, pendura novamente o quadro, estica o fio na diagonal ao longo do corredor até o explosivo e o amarra ao pino do detonador. Remove a trava de segurança e se afasta bem devagar. Se alguém ficar imóvel e apontar a lanterna de um lado para outro pode entrever o brilho do fio de nylon, mas de outra forma é impossível detectá-lo. Seria necessário avançar a passos muito lentos, 1 centímetro de cada vez. No momento em que a pessoa sentir o fio roçar o corpo, já é tarde demais. Bastam 3 centímetros para arrancar o pino e acionar o detonador. Rinus instala uma armadilha semelhante na porta do quarto de Joanna, colocando a carga atrás do extintor de incêndio na parede e esticando o fio ao longo do corredor até um parafuso no rodapé. Vai para a cozinha e constrói sem demora uma armadilha falsa, estendendo um fio 3 ou 5 centímetros acima do chão e prendendo um saco de garrafas vazias ao lado da porta. Levará algum tempo para desarmar isso também. Ele anda para trás,
Fecha a porta que dá para o corredor, olha de relance para a escada que dá acesso ao térreo e prende com fita adesiva meio pacote de explosivo ao nível do rosto. Depois insere o estupim, passa o fio do detonador na maçaneta e remove a trava de segurança. Hinuz desliga a lanterna e volta para a sala de vigilância. Sabe que Jurek é muito experiente, mas mesmo um esquadrão antibomba levaria horas para desarmar aquele corredor. Ele está dando a volta na oficina. Lume diz em voz baixa ao ouvir o barulho do cascalho solto batendo contra o chassi do carro. Ela se move para o lado a fim de conseguir enxergar o carro, que desacelera e para na frente das portas principais, num ângulo que torna impossível atingi-lo com um tiro de qualquer uma das escotilhas. Parou, Lume diz. Da posição onde estão, apenas parte do para-choque traseiro e do porta-malas são visíveis. O que ele está fazendo? Não consigo ver. O carro está parado, mas não sei se ele ainda está lá dentro. Hinuz encaixa no rifle um carregador marcado com uma cruz de fita adesiva vermelha indicando que cada 10º projétil inclui fósforo, que deixará um rastro de luz na escuridão. O carro está em ponto morto, o motor roncando suavemente. A porta solta da garagem rende com o vento. Lume examina mais uma vez a cena lá fora. Um frasco vazio de fluido limpador de para-brisa está rolando pelo pátio. Perto da cerca de arame farpado, os galhos despidos tremulam. O motor do carro começa a acelerar e a fazer mais barulho. Um pássaro alça voo para longe. A nuvem de gases de escapamento se avoluma e se dispersa com o vento em direção aos prados. De marcha a ré, o carro recua 1 metro, para e continua roncando o motor. Ele quer que vejamos isso, Lume pensa. De repente, engata a primeira e acelera com tanta força que o cascalho voa atrás do carro. O veículo se lança na direção das portas duplas. Ouve-se o estrondo da batida violenta seguido por um baque estridente e o som de vidro espatifado assim que o carro se choca com a parede reforçada e para. O motor silencia. Uma das portas da garagem se solta das dobradiças, se desaba ruidosamente no chão. Lume corre pela sala de vigilância e olha por uma das escotilhas internas. A garagem está escura e silenciosa. Um cheiro de metal e gasolina atinge suas narinas. Fique atrás, Hinuz diz, passando para a escotilha seguinte. Sem fazer barulho, ele enfia o cano do rifle de assalto na abertura, inclina-o para baixo e espera vários segundos antes de se inclinar para frente e olhar através da mira. A imagem está desfocada e granulada. Como se estivesse olhando através de águas turvas, ele vê um carro com a parte da frente destruída. A carroceria está amassada e o para-brisa esmagado. Minúsculos e cintilantes cubos de vidro estão espalhados pelo capô. Dentro do carro, ele distingue a silhueta arredondada de uma cabeça no assento do motorista. Automaticamente coloca o dedo no gatilho, mas é impossível atirar desse ângulo. O que está acontecendo? Lume pergunta. Não sei. Hinuz se move para a escotilha mais distante, enfia o cano do rifle na fenda, espera e olha através da mira. O paralama dianteiro direito do carro se soltou e está caído no chão da garagem. Um dos limpadores de para-brisa se move devagar de um lado para o outro, embora o vidro já não exista mais. Hinuz põe o dedo no gatilho mais uma vez e acidentalmente bate o cano contra a lateral da escotilha, fazendo ressoar um som metálico. Devagar, move o cano da arma na direção do banco do motorista e vê uma mão pousada sobre o volante. Pela mira, segue a fileira de botões brancos em uma camisa manchada de sangue em direção à gola e a uma gargantia de ouro. E então ele vê o rosto. É Patrick. Ele está ferido, mas ainda está vivo. O sangue escorre do nariz para a boca. Seus óculos caíram e ele pisca devagar. Hinuz tem absoluta certeza de que não contou a Patrick para onde estava indo. Disse apenas que precisava viajar a trabalho e jamais mencionou que se esconderia com Joanna e Lume. Mas Patrick há muitos anos sabe da existência da oficina. Por ser judeu e homossexual, ficou um pouco paranoico quando os populistas de extrema-direita começaram a ganhar terreno na Holanda. Quando as coisas pioraram, Hinuz levou até ali um esforço para fazê-lo se sentir mais seguro, para lhe mostrar que tinha um plano caso tudo desse errado. Capítulo 90. Angustiado, o coração de Hinuz martela no peito e a mira do rifle treme. Os segundos passam. A boca de Patrick está entreaberta, como fica quando ele dorme. Com o dedo no gatilho, Hinuz começa a procurar Jurek, perscrutando através da mira o interior do carro, depois as laterais. A escuridão sob o veículo parece estranhamente fluida. O chão parece molhado. O pneu dianteiro está enlameado e os fragmentos curvos dos faróis caídos no chão lembram conchas numa praia. De repente, a imagem adquire uma brancura ofuscante e Hinuz instintivamente joga o rosto para trás. O clarão permanece em suas retinas na escuridão. Lume se reveza entre as diferentes zonas para verificar os arredores. Hinuz examina de novo a garagem, dessa vez a olho nu, e vê uma cintilação dançante ao lado do carro. O clarão voa contra a parede, inquieto como um pássaro enjaulado. Algo está queimando. Hinuz se desloca depressa para outra escotilha e olha para baixo. Uma tira de tecido em chamas está pendurada para fora do tanque de gasolina do carro. Patrick, ele grita através da escotilha. Você precisa sair do carro. Ele corre de volta para a primeira escotilha. Na luz dançante, vê Patrick abrir os olhos cansados. Patrick, ele grita. O carro vai explodir. Saia da garagem. Você tem que sair da. A explosão vem em 2 violentos estrondos. A garagem se enche de fogo. Estilhaços de metal e vidro são arremessados contra o teto e para o pátio.
Rinus cambaleia para trás. As chamas invadem as escotilhas. Da garagem vem um bramido enquanto pedaços fumegantes do carro chovem pelo chão. O fogo ruge, furioso. Patrick ainda estava no carro? Lume pergunta, com a voz entorpecida de terror. Rinus faz que sim com a cabeça e olha para ela com uma expressão estranhamente desprovida de vida antes de fechar as escotilhas, uma por uma. Lume corre para a última zona e abre a escotilha. Em 2 pontos do lado de fora da oficina, ela vê intensas chamas amarelas, e colunas de fumaça, escura como breu. Ele está queimando pneus velhos, Lume constata. Ela põe a mochila leve nas costas e pensa que Jurek está tentando desviar a atenção deles ou enganar possíveis câmeras térmicas. Jurek vai tentar entrar a qualquer momento, Lume pensa, e se desloca para a zona seguinte. O que ele está esperando? Em meio às labaredas de um pneu, ela vê que o grande tambor da colheitadeira não está mais caído na valeta. A grama morta foi arrancada e há sulcos profundos cruzando o pátio e contornando o prédio. Eles ouvem pancadas pesadas no corredor do quarto e o som ecoa através do edifício. Rinus pendura no cinto várias granadas de mão. Há um rangido, seguido de alguns segundos de silêncio antes de uma nova série de baques. O alarme ligado à saída de emergência dispara. Ele está aqui dentro, não está? Lume pergunta, embora já saiba a resposta. A descarga de adrenalina entra em ação de imediato, e sua mente adquire uma glacial clareza de pensamento. Jurek inclinou o tambor da colheitadeira contra a parede para servir de escada, arrombou a porta e entrou. Venha comigo, Lume diz. Rinus apenas se vira e desliga o alarme. Cai um silêncio assustador, seguido de um som tilintante vindo da cozinha. Jurek desmontou as 2 primeiras armadilhas. Se conseguiu passar pela falsa em questão de segundos. Obrigado por tudo, ela sussurra. Rinus está de costas para Lume e meneia a cabeça para si mesmo, depois se vira e encontra o olhar dela. Incapaz de sorrir. Lume afasta a cortina, localiza o explosivo que foi fixado na porta de acesso ao corredor e desce correndo as escadas. Assim que ela se vai, Rinus monta uma última armadilha atrás da cortina. Estende o fio 1 metro acima do chão e remove a trava de segurança, depois recua e assume posição. Ele ouve um som de algo raspando. Por fim, a porta do corredor se abre com um leve rangido. Não há explosão. Jurek deve ter empurrado a porta muito devagar, enfiando a lâmina de uma faca fina através da fresta para puxar o fio para cima e cortá-lo. Rinus não consegue entender como Jurek é capaz de identificar e desarmar tão rápido as armadilhas. É como se ele tivesse um mapa e soubesse exatamente onde os explosivos estavam posicionados, sua composição e como foram montados. Através da mira de visão noturna do rifle de assalto, Rinus vê um ligeiro movimento na cortina, depois o brilho de uma lâmina de faca que desliza para cima na lacuna entre o tecido e a parede e corta o fio da última armadilha. Rinus atira através da cortina em uma trajetória diagonal descendente. O barulho dos disparos enche a sala, o cano chameja e ele sente o conhecido coice da arma no ombro. As cápsulas vazias caem no chão. Rinus conta as balas, para na 9ª, então mira o explosivo e dá o 10º tiro. A carga de fósforo em chamas traça um rastro escuro na escuridão. O explosivo detona instantaneamente. Ele tenta se proteger, mas a velocidade da detonação é incrivelmente rápida. A onda de pressão atinge o peito de Rinus e sua nuca bate contra o muro. Toda a parede ao redor da cortina se desintegra, as tábuas do assoalho se desmancham, os detritos voam pela sala. O corrimão da escada e a porta do corredor desaparecem. Rinus consegue se levantar apoiado sobre um joelho, debaixo de uma chuva de lascas de madeira e estilhaços de gesso, e esvazia o resto do carregador em 3 segundos. Ele atira através dos destroços da parede e do tosco buraco denteado que dá para a cozinha. Rapidamente ele rola para o lado, retira o carregador e insere um novo, mas é tarde demais. Rente uma das paredes, um homem magro está correndo para cima dele. Com um único movimento, Rinus saca a faca e se levanta. Em seguida desfere um golpe numa trajetória inesperada, de baixo para cima e para o lado. Mas o homem obstrui seu braço e enfia uma lâmina estreita em seu flanco, pouco abaixo da alça do colete à prova de balas. Abaixo das costelas, na direção do fígado. Rinus ignora a dor e muda a direção da faca, buscando o pescoço de Jurek, que dá um passo para trás e puxa o pino de segurança. Quase sem som, o detonador explode dentro de Rinus. Suas pernas se dobram e ele desaba no chão com violência. Suas pálpebras tremem enquanto o sangue jorra do pequeno orifício no flanco. Só agora ele percebe o que aconteceu. Não era uma faca comum. Ao desarmar uma das armadilhas, Jurek levou consigo o detonador russo e o prendeu a algum tipo de estilete ou prego. Rinus ergue ligeiramente a cabeça e vê Jurek junto à janela com a mira de visão noturna de seu rifle de assalto. A dor no flanco é como um terrível ataque de câimbras. O chão está molhado de sangue. Ele abaixa a cabeça outra vez, ofegando com esforço, e solta uma granada de mão de seu cinto para explodir os dois. Mas é tarde demais. Jurek já se encaminha para as escadas. Se ele souber a rota de fuga, verá Lume correndo pelos campos.